Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 222. Olha que número bonito, 222, da temporada 2024, quarta temporada do podcast de Blumenau. Eu sou André Cantoni e hoje a gente vai conhecer aí uma figura folclórica já aqui, não só da nossa cidade, como do estado, né? Um dos maiores escritores catarinenses aí, que nos orgulha muito. Ele não é de Blumenau, já dei uma leve pesquisada aí, mas é de uma cidade muito próxima, mas já mora há mais de 2 décadas aqui na nossa cidade. É um cara aí que é professor da FURB, foi cronista do Diário Catarinense, colunista do Jornal de Santa Catarina, finalista do Prêmio Jabuti, que para quem não sabe aí é como se fosse o Oscar da literatura. Ganhou o prêmio de literatura, né, o Prêmio Nacional de Literatura em 2022, com o livro que está aqui, a gente vai mostrar também. Coordenador de roteirista lá de animação da Belly Studio, inclusive um abraço lá para o Rubens Belli. Enfim, gente, eu tenho certeza que eu esqueci, porque o cara é muita coisa, tá? Tenho certeza que vai ser poucos minutos, né, pouco tempo para a gente absorver e assimilar tudo que ele já fez nessa vida, tá? Mas com certeza você conhece, né? Ou pelo menos já ouviu falar esse nome, Maicon Tenfen. Seja muito bem-vindo ao Blumencast. Muito obrigado pelo convite, né? Cá estamos e vamos lá, vamos conversar. Pela voz, ele poderia ser radialista também, né? Ele tem uma voz grave assim, né? Pois é, cara, essa é uma coisa que normalmente as pessoas falam, né? Que inclusive já me perguntaram assim, se eu tinha trabalhado em rádio, né, e tal. E eu até tinha criado uma pequena anedota, né? Eu sou muito mentiroso, porque o escritor é o mentiroso profissional. Ele ganha pra mentir ali, né? Exatamente, entendi. E a brincadeira era essa, né? Que eu havia trabalhado numa rádio, né? A Rádio Sintonia, que é lá da minha cidade, Tuporanga. E aí o pessoal, as pessoas acreditam, né? Que eu trabalhava em rádio. Aí essa rádio existia mesmo? Não, existe. Tá, beleza. Existe até hoje. A rádio, né? Beleza, tá. E aí, no final, eu digo, eu era o office boy. Não deixa, né? Tava trabalhando lá, né? Mas não locutor, né? Olha aí, gente, tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Então já se inscreve aqui no canal do Blumencast, né? Ativa as notificações, porque toda semana um convidado diferente, um convidado especial que construiu, né, ou continua construindo a história da cidade de Blumenau. Maicon Tenfen com certeza é um desses nomes. A gente já tinha muita vontade de trazer, ele já estava no nosso radar há muito tempo e agora chegou o momento aí para a gente conhecer um pouco mais ele. Tenho certeza que você vai gostar muito também. @Blumencast, lá a gente traz, né, várias reviews gastronômicas, várias dicas de lugares legais e também muita história da nossa cidade, né? Vocês gostam muito de conhecer aí esses drops de curiosidades. Toda semana também a gente entrega algumas curiosidades lá sobre a história de Blumenau, que vocês gostam muito. Tem o canal de cortes, então se você não tem tempo para assistir o episódio na íntegra, em breve esse episódio também estará lá no Cortes do Blumencast no YouTube, para você poder aí assistir de forma, né, como a gente costuma dizer, em doses homeopáticas, né? E também, né, esse episódio está disponível aí nas principais plataformas de áudio, como Deezer, Apple Podcasts, Spotify e tudo mais, tá? Como eu sempre digo, também é um grande prazer, uma grande honra poder fazer companhia para você no carro, indo para o trabalho, fazendo, né, a sua viagem, sua atividade física, sua atividade doméstica também, tá? Vamos que vamos, então, né? Claro, eu preciso também agradecer, né, os nossos parceiros e patrocinadores. Então, primeiramente aqui a Rádio Mix Blumenau. Se você quiser também gravar o seu podcast, se você quer criar o seu conteúdo digital e precisa, né, de uma estrutura, de operação, de equipamentos profissionais e não tem grana para investir no momento, é só você fazer a locação aqui do estúdio, como a gente está fazendo. É sensacional, tá? Eu tenho certeza que vai dar um up na qualidade aí do profissionalismo do seu trabalho. Lavô Blumenau, primeira lavanderia de autoatendimento da nossa cidade, é a Lavô Blumenau, com unidades na Vitor Conder e no bairro Ponta Aguda, tá? Sujou, lavou. E Plano Boa Vida, para as coisas boas da vida, boa vida. Vamos que vamos, Maicon Tenfen. Então, né, tu já deu spoiler, eu já dei spoiler, né? Geralmente a gente pergunta aonde que o nosso convidado nasceu, já falasse Tuporanga, terra da cebola. Exatamente. Mas é próxima daqui, né? Já que tu já deu esse spoiler, eu quero então ir um pouco mais a fundo e saber, assim, dos teus pais, cara, né? Por que eles moravam lá, com o que eles trabalhavam? Vamos lá. Não, os meus pais, eles continuam morando lá, assim como praticamente toda a minha família, meus tios, né?
E hoje os meus pais, eles já estão velhinhos, né? Como se diz, estão cagando no garrão, né? Mas eles sempre trabalharam na lavoura. Ah, eu imaginei. E de cebola mesmo? Uma época de cebola e depois do fumo, né? O tabaco. Também é bem forte, né? Lá, aquela região ali, né? Produção. Pra fumo. Olha, o Vale do Itajaí é um dos maiores produtores de fumo do mundo. Caramba, mano. Do mundo, né? E tal. E o tabaco continua assim, eu não sou nem a favor nem contra o cigarro, cada um que sabe o que faz da sua vida, né? Mas falando assim num setor econômico, é um setor econômico importante aqui da nossa região, né? Então os meus pais, eles trabalharam aí até pouco tempo, agora né, eles estão aposentados. Cara, que legal. E aí, beleza, então tu nasce então na família de 2 agricultores, né? Que tinha a sua renda própria, né? Irmãos? Eu tenho 2 irmãos, 2 irmãos, como é que tu tá nessa escada aí? Eu sou o mais velho. Mais velho. Então toda aquela responsabilidade, toda aquela carga de responsabilidade, tu teve ou não teve isso? Que todo irmão primogênito, todo filho primogênito tem? Pra dar uns cascudos assim de vez em só quando. Só parte boa. Não, eu tenho 2 irmãos, eu sou assim o mais velho com uma certa diferença, né? Eu tenho 7, quase 8 anos assim. Pro segundo. Pro segundo, né? E então eles são mais próximos, né? Então eles, digamos assim, eles ficaram mais juntos. Né? Porque eu saí de casa primeiro. Mais descolado, né? Dessa irmandade, dessa... Isso, Entendi. E todos 3 são professores, né? Olha todos os 3 irmãos, né? Teve uma época que foi assim, ó, por exemplo... Nós 3 estudávamos na Universidade Federal de Santa Catarina. Né? 3 filhos de um agricultor estudando ao mesmo tempo. Eu estava fazendo mestrado, doutorado, alguma coisa assim, e os 2 estavam estudando graduação. Um fazia letras, como eu fiz, e o outro estudava física. Uau, o cara foi para exatas, né? Nossa, desviou legal, assim, mas tudo na UFSC, né, cara? Que legal. Vocês estudaram em escola pública? Escola pública, Então a ideia eu estou falando isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas acusam as universidades federais, né, de serem escolas apenas para ricos. Né? Isso é verdade em parte, né? Principalmente nos cursos de alta demanda. Né? Sim, você vai estudar medicina numa federal, talvez até direito, né? Não é uma coisa muito acessível. Né? Mas em muitos outros cursos, né, você também, quer dizer, pessoas que não teriam oportunidade de estudar assim com grandes professores também vão poder, né, numa universidade federal. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que as federais são importantes. Claro, isso. Com certeza, cara. Que legal. E aí, né, vindo então de escola pública lá de Ituporanga, né? Isso, cara, exatamente. Que massa. E por que 3 professores? O pai de vocês incutiu essa ideia de que professor? Da onde que veio isso? Vocês já se perguntaram? Tá aí uma bela de uma pergunta, né? Aí, ó. Eu não sei. O fato é que assim, os meus pais eles sempre incentivaram estudo. Estudem, né? Sempre foi essa, né? E eles sempre se esforçaram bastante para que nós pudéssemos estudar. Então, por exemplo, nem sempre era fácil, até por uma questão até geográfica, né? Então, por exemplo, quando eu concluí o 4º ano primário, naquela época se chamava, né, primário, o que acontecia? Para você continuar estudando, você tinha que ir para a cidade, porque a gente morava ali uma localidade, né, que se fala, localidade, tipo, interior, assim, né? No interior, E ali tinha a chamada escola isolada, né? Eu acho que aqui em Blumenau ainda tem algumas desse tipo. Principalmente na Vila Itopava. Tem, né? Que é isolada e multisseriada, então é muito interessante. Uma só professora dá aula para várias turmas. Né? Exatamente. Tipo, cada fileira de carteira é uma turma. Uma turma, exatamente. E aí, bom, 5ª série, 6ª série tem que ir para o colégio. O colégio fica na cidade. Então, ou você vai morar com um parente, assim, para ficar enchendo o saco, né? Ou você vai para o internato. Então, eu estudei um tempo num seminário. Eu fui seminarista, né? Estudei no seminário São Francisco de Assis, porque era uma forma de você resolver isso aí também, né? Essa questão. Então, você morava onde você estudava. Perfeito. E para mim foi muito bom, porque a educação no seminário, né? Claro, tem uma parte religiosa, evidente, né? Sim. Mas fora isso é uma educação assim de grande qualidade, Com né? certeza. Com biblioteca, com educação musical, educação esportiva, né? Sim. Então tudo isso cultural também. Cultural, né? Então foi tudo. E tem toda a questão da disciplina também, né? Você arrumar sua cama, você ter horário para comer, para dormir, né? E tudo mais, né? Tem o respeito, tem a hierarquia. Então vários valores na primeira infância, ali segunda infância já estão sendo incutidos, né? É verdade.
A questão disciplinar ela é fundamental, né? Porque se você tem um grupo grande ali, se não tiver disciplina... Não, mais de criança, né? Que para brincar, né? Para fazer algazarra, né? Então realmente tem como tocar, né? Então. E lá no seminário era interessante o seguinte, tinha uma biblioteca, ela era muito bem organizada, e durante o dia nós realizávamos 3 tipos de leitura em 3 diferentes momentos. Então tinha a chamada leitura bíblica, óbvio, você vai ler a Bíblia, leitura espiritual, que eram livros assim, sei lá, como uma orientação religiosa para a vida. Esses livros seria como uma autoajuda, mas dentro de uma base católica, digamos assim. Sim. E a chamada leitura recreativa, que é isso aí. Romances, contos, né, e tal. Então eram 15, era obrigatório, tá? Sim. Eram 15 dias de Bíblia, 15 minutos, aliás, de Bíblia. Depois, em outro momento, 15 minutos de leitura espiritual. E à noite, né, você escolhia, ou você ia para a sala de TV para assistir ao Jornal Nacional, ou você ia para a sala de estudo para ler. E eu sempre, né, normalmente eu preferia a leitura, né? Que legal. Então ali, isso é muito interessante, porque muitos professores, muitas pessoas pensam assim, pois mas como é que a gente vai incentivar a leitura? Como é que... porque não deve obrigar. Claro, não deve ser uma coisa pesada, imposta, assim, uma coisa, né? Mas uma certa obrigatoriedade você tem que ter. Principalmente numa idade mais jovem, né? Exatamente, que está formando principalmente o hábito, né? Exatamente. Então, a leitura é um hábito. É um hábito. Então, incutir, né, essa sementinha ali no início vai fazer com que ela se torne um jovem, um adulto que gosta de ler. Exatamente. E se não fosse isso, eu acho, a gente nunca sabe, né, o que poderia ter sido, mas eu acho que eu não teria me tornado escritor, porque certamente eu não teria... Certamente eu leria, tal, né, eu sempre gostei, antes inclusive de estudar no seminário, né? Mas essa proximidade, assim, então a gente acabava lendo muitos livros. Você é obrigado a ficar ali, né? Mas assim, o da Bíblia, todos eram obrigatórios, eu sei, mas é aquele negócio assim, tipo, tu lia obrigado, assim, né? E aí o espiritual também, mas aí o recreativo era puro prazer. Aí aqui, Tu tava ali pelo terceiro tempo da leitura. Exatamente, ali, que era os 15 minutos de recreativo ali. Que massa. O espiritual, às vezes, por exemplo, você lia... Às vezes o espiritual também era recreativo. Então, por exemplo, você lia assim, a vida de um santo. Né? Foi legal. Que, tirando a parte religiosa, às vezes tem grandes lances, né? Sim, é uma jornada, né? Algo meio épico, meio mítico, assim. Então, sei lá, o cara viveu na Idade Média, você acaba aprendendo um pouco sobre a Idade Média. Né? De história e geografia. O cara viveu na Espanha, acaba aprendendo um pouco sobre a Espanha, e assim vai, entende? Claro, então, é claro que a leitura ela é sempre educativa, né? E aí nessa parte recreativa, qual que era mais ou menos o tipo de livro que tinha? Olha, os livros da coleção Vagalume, eles eram um clássico, né? Sucesso, assim, naquela época. Isso eu estou falando dos anos 80, né? Mas eu li, assim, o que eu mais me lembro, assim, o que eu mais gostava de ler, eram livros de um escritor alemão chamado Karl May. Não confundir com Karl Marx. Tá? Esse é outro, né? Então, o Karl May, ele morreu em 1912. Então, a obra dele, assim, mais importante está ali entre 1890 e 1910, por ali. E eram histórias de viagens, caçadas, explorações, aventuras, né? E o que era interessante é que esse autor, ele afirmava que o que ele narrava nos livros, em primeira pessoa, que aquilo era verdade. Ele não queria dizer que aquilo era uma ficção, que aquilo era uma invenção. Então, por exemplo, ele tem livros que têm aventuras que se passam no antigo Império Turco-Otomano, né? Lugar para o qual ele nunca foi, a não ser depois de velho. Para visitar aquilo que ele tinha escrito. Exatamente. Caramba. E também nos Estados Unidos. Então ele tinha algumas histórias que era tipo um western, assim, né? Que era a conquista do Oeste. O Oeste selvagem. Aquela coisa toda. Ele nunca esteve nos Estados Unidos, a não ser depois de velho. Mas ele entrou ali pelo lado leste ali, e ele, ali por Nova York, ele foi só um pedaço, ele foi só uns 200 quilômetros para dentro ele nunca esteve lá no outra oeste, costa. onde as histórias acontecem. Realmente acontecem, né?
Então ele era um cara muito doido, assim. Daí na Alemanha ele fazia palestras, isso era um sucesso, assim, imenso, imenso, imenso. Vendia livros, as palestras que ele fazia em teatros davam filas, aquela coisa toda e tal, né? E ele afirmava que ele era um chefe Apache, porque ele tinha se casado com a filha do cacique lá, né? Do chefão, e ele tinha lá um exército de 100 mil Apaches que estavam à disposição dele, né, e tal. O cara fazia fake news naquela época já. Por isso que eu digo, né, o escritor é um mentiroso profissional. É verdade, faz todo sentido, cara. Olha só, e o cara criou uma legião de fãs, né, com uma ficção, né. E até hoje, né, até hoje as pessoas... E diz, né, não é a questão digamos assim, da mentira, o quanto que tu consegue transmitir de autoconfiança naquela informação que tu estás afirmando, né. Então, se o cara afirma com veemência, assim, com confiança, pronto, todo mundo acredita, né. Então, esse cara, com certeza, te inspirou mais tarde para fazer, porque né, os teus livros também são de aventura, né? Né, essa parte sim, principalmente, né. Eu tenho principalmente a série Kisama e o livro Dinamene, né, o romance Dinamene. Dinamene, que inclusive foi o que te fez, né, premiar em 2022, né, com o Prêmio Nacional de Literatura, né? Exato. Bacana. Ali o objetivo é aventura, quer dizer, investir num gênero, né, que é aventura mesmo, né, e tal, né, que é uma leitura que poderia ser até para pessoas mais jovens ou para adultos também. E aí eu tenho outros livros assim que seriam, entre aspas, né, seriam livros mais sérios, né, livros assim mais literários, sim, né. Eu acho que esse aqui é um deles, né, A Vida Secreta de um Poeta. A Vida Secreta de um Poeta. Olha aí, ó. Tá pegando bem raiz aqui? Ó. Pela grossura do livro, né? Aí, ó, pois é. Como diz o cara lá do Tropa de Elite, eu só sei ler as figuras e não tem figura. Não tem figura, Ó, sinopse aqui atrás, né? Quer contar um pouquinho, então, assim, a sinopse desse livro, para quem tiver interesse, né? Esse livro aí, ó, esse livro tem duas coisas, né? Quando eu falei há pouco que eu estudava na UFSC, e eu tive uma professora muito boa, minha orientadora, inclusive, chamada Tânia, né? Tânia Ramos, né? E uma vez ela falou, brincando, né? Ela disse assim, olha, um livro, um romance, né? Ele só pode ser considerado romance quando ele fica em pé, assim. Tá entendendo? Olha só, não é um... Assim ele não é um romance. Ele não fica. Não fica, ó. Então é um romance. Ó, gostei dessa... É fácil de tu detectar um romance. Então a ideia foi também fazer uma história, né, maior, né, e tal. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, a gente tem um poeta no Brasil, ele morreu em 1852 com apenas 20 anos e 7 meses de idade. É o Álvares de Azevedo, que sempre estuda na escola, né, ali naquela parte do romantismo assim mais tétrico, né, e tal. E o Álvares de Azevedo, uma vez eu estava pensando, né, o que teria acontecido se ele tivesse continuado, né? Então, ele foi vitimado ali, né? Teve umas doenças, né? Tem tuberculose, essa coisa toda. Então, ele foi vitimado, acabou morrendo. Mas se ele tivesse chegado aos 30, 40, 50, né? Que tipo de livro ele teria escrito? Sim, que obras ele teria deixado, que legado, né? Que legado, né? Porque era um garoto, tá entendendo? Pois é. E ele deixou, por exemplo, Noite na Taverna, que é considerado assim um clássico do gótico, né, no Brasil, foi ele que escreveu. Provavelmente, né, se ele morreu com 20, ele deve ter escrito isso, sei lá, com 18, 17. Sim. E se tão cedo, né, ele já tinha uma qualidade, imagina com mais vivência, com mais experiência. Isso, né? Exatamente. Engraçado porque agora eu fiz um paralelo, assisti esse final de semana o documentário, mais um deles, né, do Ayrton Senna. E aí é Senna por Ayrton, o nome do documentário, que daí não, até no começo fala assim, né, você já deve ter visto dezenas de documentários de pessoas falando sobre ele, mas esse é o primeiro documentário falado pelo protagonista. E aí eles pegam só reportagens, né, eles fazem uma decapagem, né, de entrevistas assim, e aí é muito interessante. E aí é isso, né, todo mundo se pergunta o que o Senna teria sido, né? O que os Mamonas Assassinas teriam, né, se tornado? Quais eram os outros ritmos que viriam por aí? Será que viriam? Será que eles seriam de um CD só, de um ritmo, de um hit só, né? Tem aquela frase do Batman, não sei se tu já deve ter ouvido, que fala, né, morra jovem
Morra jovem para se tornar o herói ou viva suficiente para se tornar o vilão, né? Então é isso. Muita gente, a gente percebe, né, que eram ídolos na sua época de juventude, continuaram vivendo e depois se tornaram, de certa forma, vilões ou se tornaram esquecidos, né? Então eu sempre faço essa reflexão. Né, o Álvaro, né? O Álvares. O Álvares de Azevedo, né? Poxa, ele teria brilhado ainda mais ou teria tido algum tipo de queda, né, que talvez até desabonasse as suas obras pretéritas, né? Eu gosto de fazer essa reflexão. Claro, não tem um ponto final, né? Só uma reflexão, né? Legal. Então foi isso, né? Eu tava pensando e aí eu fiz digamos assim, eu recompus a biografia dele até a morte mesmo, aí com base em pesquisa mesmo, né? Claro, sempre inventando um pouco, né? Porque o ficcionista, ele preenche as lacunas da história com a imaginação. Perfeito. Mas depois que seria a morte dele, que no livro não acontece, né? Aí dali para frente é pura cogitação, né? Então ele teria ido para a Europa, daí ele vive um tempo na França, um tempo na Inglaterra, ele se mete lá com uns satanistas ingleses, né, e tal, e aí, pelo amor de Deus, eu vou falar aqui para os professores, para o governador, para quem for, tá? Não tem nada a ver, não retirem os livros das estantes das escolas, não façam isso, que é errado, tá? Aqui em Santa Catarina você tem vários livros que foram, como se fosse um índex, né? O Index Librorum Prohibitorum, né? Que são retirados das escolas, né? Por ordem da Secretaria da Educação, né? Não façam isso, por favor. Porque se hoje eu estou retirando um livro do qual eu não gosto, amanhã alguém vai retirar um livro do qual eu gosto. E tu fala isso com relação, inclusive, a essa parte. Eu li recentemente uma matéria sobre a questão de sexualidade também, de todo esse tipo, ou mais no literário? Não, os livros literários, né? Tem essas cartilhas aí que estão gerando muita polêmica política, né? Retira, não coloca nas escolas e tal, né? E aí se fala muito sobre a idade que a criança vai ter acesso a isso, né? Sobre relacionamentos hétero, homoafetivo, enfim. Que daí é uma discussão muito grande, né? A nível nacional. Mas aqui tu tá falando da questão da arte, da literatura. Isso, da arte da palavra. A ficção, né? Como tu citou ali, né? Satanistas e tal. Não quer dizer que tu tá incentivando, não. É todo muito pelo contrário, roteiro, né? Eu falo isso porque, por exemplo, tem uma série aí, eu não sei, eu não li, que é um negócio americano e tal, que é demonologia, não sei o que, tal. Mas sabe o que é a história, lá pela sinopse, é a seguinte: são os caras que eles enfrentam, ou seja, eles são inimigos do demônio, digamos, naquela história, né, e tal. Esse livro foi recolhido aqui em Santa Catarina. Por exemplo, Stephen King, todo mundo conhece. O Stephen King tem um livro chamado It, que é do palhaço assassino, né? Que é um negócio assim aquilo sim é um romance. Aquilo fica em pé. Pode vir tempestade que ele não cai, né? Aquele pro monitor do computador, não tem? Que o pessoal lista telefônica. Para botar em cima. Isso. Aquele livro tem mais de 1000 páginas, né? E com letrinha miudinha ainda, né? Esse livro, daí eu não entendo a razão, ele também foi retirado. E agora eu digo o seguinte: se tiver um moleque assim, sei lá, de uns 15 anos que lê um livro desse, né, ele já deveria de ganhar um 10 em português. Exatamente. Né? Então tem umas coisas meio estranhas assim que estão acontecendo, né, e tal. Agora assim, por exemplo, teve uma polêmica muito grande aí do livro O Avesso da Pele, né, porque tem questões sexuais, mas esse livro ele está indicado lá para o ensino médio, né? Ou então, por exemplo, recentemente um livro do Ziraldo, né, um livro chamado Menino Marrom, que é um livro que justamente discute a questão do preconceito, né, o preconceito racial. Eu também não entendi. Esse livro ele foi proibido numa cidade, assim, num município, né? Do Brasil. Ou de Santa Catarina. Não, isso foi daí em Minas, né? No interior de Minas. Mas é sempre engraçado, porque quando alguém faz isso, sempre aparecem outros imitando. Tá entendendo? Sim. E aí você tem um tipo de uma censura. Aí passa o tempo, vem o quê? Vem o Ministério da Educação, vem não sei quem, tá, e diz, não,
não pode retirar e tal, mas aí o estrago já está feito. E tu sabe, Michael, que assim, vamos lá, em partes eu entendo o que tu estás falando, mas tu também deve perceber que é como se fosse o cancelamento dessas obras, e tu sabe que o cancelamento ele gera a resposta contrária. Isso. Ela vai pra mídia, tu começa a falar daquele título proibido, e tudo que é proibido o ser humano quer, e aí a busca até aumenta, né? Tanto é que a gente pode citar, né? Aí, claro, é uma obra bem complexa, enfim, que é o próprio Mein Kampf, né? Cara, aí sim, tá no index lá e tal, mas as pessoas, pela curiosidade, buscam saber o que tá naquele livro proibido. Então, não tô falando desse caso, né? Esse caso tem tudo que aconteceu ali na Segunda Guerra, né? Mas, por exemplo, livros de ficção, né? Como esses que tu tá citando, se tu proíbe, dá mais vontade ainda de procurar por que tá proibido, né? Verdade, então, pra que fazer isso? Eles mesmos dão um tiro no pé, né? Pensando bem, pessoal aí, ó, proíbam, tem o demônio aqui dentro, tá? Tem o capeta aqui dentro. Aí eu vou fazer o recorte disso e aí vai bombar, vai viralizar, entendeu? É assim que se faz marketing hoje em dia. Não, mas é verdade, esse movimento... Chato, né, Michael, né? Tudo assim, qualquer coisinha fora ali, não pode, não, tem que reescrever, o próprio escritor é mal interpretado, né? Isso, Olha, quem começou com essa palhaçada no Brasil, eu acho que isso é uma onda global, tá? É global. Por exemplo, no Canadá recentemente, as bibliotecas públicas escolares, né, retiraram livros, sei lá, de um determinado período para trás, sei lá, de 2010 para trás, porque eles teriam, sei lá, configurações culturais desatualizadas. Isso é de uma ignorância comovente, né? Porque é óbvio, é por isso que você lê um livro mais antigo, para você entender como é que era. A época, a forma de pensar da época. Exatamente. Eu que estudo história, que gosto de pesquisar história, para mim é muito isso. A gente sabe que é uma época, se tinha escravidão, as pessoas achavam normal escravidão. Exato. A questão racial, a questão do machismo, a questão, né, da submissão da mulher, a própria mulher achava natural aquilo, né? Pelo menos a maioria. Então você precisa dessas ferramentas, desses instrumentos, para que você consiga se transportar para aquela época, entender como é que era o pensamento. Aí, obviamente, que você vai voltar para essa época e as coisas são diferentes, mas é você simplesmente apagar aquele negócio, né? Quem não conhece a sua história tá fadado a repeti-la. Então, cara, para que apagar? Mantém aquilo ali, assim, de novo, usando o tema da Segunda Guerra, é o que a Alemanha faz. Várias questões, né, marcos, vários tipos de monumentos ali, não é para exaltar a Alemanha da Segunda Guerra, é exatamente para que as pessoas se sintam vergonha daquilo ali que fizeram e nunca esqueçam e nunca repitam, né? Exatamente, Pois e mesmo assim a gente vê, né, na Europa tem vários movimentos. Imagina assim, se não existisse também, né? Exatamente, daí inclusive muitas pessoas acabam até... questionando, né, duvidando, isso não foi bem assim. Fazendo um revisionismo histórico. Né? Isso não aconteceu bem assim e tal, então é muito complicado. Por exemplo, eu estava falando, quem começou com essa bobagem aqui no Brasil foi justamente a esquerda, né, que quando eles começaram em cima da obra do Monteiro Lobato. Perfeito. Né? Então o que acontece? Você tem ali configurações que podem ser consideradas racistas, eu acho que tem. Sim. Eu acho que de fato tem. Só que é o seguinte, então como aconteceu? Daí a obra agora do Lobato ela foi toda reescrita, né, numa coleção de uma editora que eu não lembro. Sim. Ela foi toda reescrita com o aval da bisneta dele, né, e tal. E aí, por exemplo, você pensa então que nunca houve aquela forma de tratamento, tá entendendo? Então você está condenado a viver num eterno presente, o que é uma grande alienação. Sim. Então isso é extremamente perigoso, tá? E inclusive, a gente sabe, né, cara, uma coisa é o autor, é o profissional, outra coisa é a pessoa. Assim como existe o ator, existe a pessoa. Muitas vezes até o religioso, né, o padre, o pastor, enfim, e a pessoa por trás daquilo ali, né? Então nós vivemos numa eterna dualidade, nós exercemos vários papéis ao longo do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida.
Então, o Monteiro Lobato como autor era uma coisa, embora ele também imprimisse um pouco das suas ideias ali nas suas obras, mas ele como, né, como ser humano, como um cara militante na sua causa, que ele né, tem essas questões raciais, higienista e tudo mais. Mas aí, se você pega e reescreve a obra dele, você começa a transformar ele mesmo. Aí, de novo, aquela questão do cancelamento. Não, pô, tô vendo aqui a obra do Monteiro Lobato. Cara, perfeito, olha só as ideias dele. Ninguém vai mais lembrar de que ele tinha aquele pensamento divergente da nossa época atual. Era a época, né? Aquilo ali era a época. Agora, é engraçado. Bom, primeiro é o seguinte, ó, é uma questão comercial. Essa obra reescrita, ela passa a ter direitos novamente. Porque no Brasil e na maioria dos países, a lei dos direitos autorais, ela diz assim, ó, 70 anos depois da morte do autor, os direitos são livres. É livre, é público, né? É público. Monteiro Lobato morreu em 1948, né? Portanto, ali em 2018, né? Já venceu. Então, qualquer um pode usufruir dessa... E é muito curioso que esse tipo de assunto começou justamente por ali, quando os direitos autorais estavam chegando no final. Então vem essa editora, numa jogada muito esperta. Isso está sendo feito com a Agatha Christie, na Inglaterra, está sendo feito com os romances do 007, né? Ou seja, as pessoas estão reescrevendo. Por quê? Porque daí você reescreve e aquilo ali passa a ter direitos. Então, por exemplo, eu tenho uma editora, eu posso pegar os livros originais do Monteiro Lobato e publicar. E comercializar. Agora, eu não posso pegar essa reescritura, tá entendendo? Com certeza. Então, primeiro tem uma jogada assim. E segundo, é muito curioso, se tinha um cara que não era racista, era o Monteiro Lobato. Embora ele tenha falado algumas besteiras durante a vida dele, por que ele não era racista? Olha primeiro o apreço que ele tinha por aquilo que a gente chama de cultura brasileira. Então, ele não participou da Semana de 22 porque ele achava aquilo muito europeísta, sabe? Muito, muito importado, assim, muito artificial. Então, ele era adepto de que ocorresse uma Semana de Arte moderna, não, uma Semana de Arte brasileira, né? E aí ele pega esses elementos, o Saci Pererê, Exato. que é um ícone negro, né? Sei lá, Cuca, isso tudo fazia parte do folclore. Outras personagens que ele criou, né? Então, por exemplo, ele bota numa fazenda uma matriarca, ele não bota a Dona Benta, né? Sim. É uma matriarca, não é um patriarca. Exatamente. Né? Então, ele já era moderno nesse sentido. Coloca lá a tia Anastácia, o tio Barnabé, né? Agora, claro, você vai ter algumas representações ali que são comuns da época. A Dona Benta representa essa cultura livresca, né? Ela tinha uma biblioteca lá na fazenda, lá no Matão, né? E a tia Anastácia, ela representa essa cultura mais popular, que não vem do livro, que vem da ancestralidade, tá entendendo? Agora, claro, você pega a Emília, que é malcriada, né, e sei lá, chama a tia Anastácia de macaca. Então, bom, hoje nós temos um problema com isso. Sim. Como é que nós vamos resolver esse problema? Eu acho que não é reescrevendo, tá entendendo? Eu acho que é uma boa explicação, uma nota de rodapé, um bom professor, uma boa professora. De contextualizar. Né, e mostrar como aquilo é errado. Pô, legal, né? E que nem sempre aquilo foi considerado errado por quem estava com o discurso, né? Por quem estava falando, tá entendendo? Então, é muito curioso, porque racistas eram os colegas do Monteiro Lobato. Porque nesses outros autores não tem negro. Então, o que é... Ó, a grande pergunta é a seguinte, o que é ser mais racista? É você... Naquela época, pensa lá, 1920, 1910, você trazer o elemento negro para a sua obra e depois, com o tempo, a gente consegue perceber que aquilo tá pegado no tempo, Sim. Ou você simplesmente exclui. Sim. Tá entendendo? Então, os autores que no passado trouxeram o elemento negro, hoje estão sendo chamados de racistas. E aqueles que nunca... mencionaram, nunca colocaram negro, tá? A não ser para, sei lá, para lavar louça lá, esses aí hoje não são acusados de nada. Sim. É um paradoxo, tá entendendo? Tem uma estátua, aquele presidente americano, Roosevelt. Eu acho que é o Roosevelt, ele tem uma estátua que é o seguinte, ele está em cima de um cavalo,
do lado tem um indígena e de outro lado tem um negro. E a estátua representa isso, representa que a América, né, ela foi feita por essas forças, né? Mas claro, ele está em cima do cavalo, né? Aquela dominando coisa, a situação. Está dominando. Aí quando teve esse movimento, né, do Black Lives Matter, né? Aí retiraram a estátua. Né, tiraram a estátua lá, ela estava na frente do museu, ela foi recolhida, não sei por onde. Acho que é o Museu de História Natural, né? Acho que é, porque ela seria ofensiva, não sei o que, não sei o que. Ora, aquele escultor, que eu não lembro o nome, ele lembrou, olha, tem uma coisa, não foi só o velho aqui em cima do cavalo. Teve mais gente, o indígena está nessa história, o negro está nessa história, tá entendendo? E é essa estátua que vai ser chamada de racista. Enquanto que uma estátua que só tem o elemento branco como construtor da América, fica lá, né, tá entendendo? Sim. Então tá acontecendo muita maluquice, assim, sabe? Mas é porque, né, Maicon, infelizmente, assim, infelizmente, né, porque assim como a gente usa a imaginação para entrar numa história, né, de ficção, porque com certeza o que tu pensou para escrever é diferente de quando eu leio, né, a forma com que eu imagino aquilo acontecendo, né? Infelizmente existe isso na questão da interpretação. Então, assim, as pessoas, né, podem interpretar nesse sentido que estás falando, poxa, colocou os 3 principais personagens, né, da história dos Estados Unidos. Outras vão falar, não importa porque o branco está em cima de um cavalo e aí os outros ali estão submissos e tudo mais. Então, cara, é uma guerra de narrativa, infelizmente, que a gente tá com tudo. Você pega um tema e você tem exatamente esquerda, direita, travando uma guerra, né? Que às vezes o cara lá não teve nem A e B de intenção naquele sentido, né? E aí as argumentações, elas vão até infinito. E aí a briga, né? Começa a briga e esses cancelamentos, essa coisa toda e tal. Você sabe, naquela época, um dos países assim mais criminosos mesmo na época do colonialismo, né, foi sem dúvida a Bélgica. É um paísinho pequenininho, mas por quê? Tinha esse rei, né, Leopoldo II, era o nome desse sujeito. E eles exploraram o Congo, que é a região central ali da África, né? E aí tiraram tudo que podia tirar dali, ouro, prata, marfim, madeira, foi, né? Sim. E muita gente morreu, né? Foi uma sacanagem histórica mesmo, sabe? Porque na publicidade do governo do Leopoldo II, era como se eles estivessem indo lá para civilizar aquelas pessoas, né? Os africanos. Civilizar, levar, sei lá, religião, levar civilização, essa coisa toda. Mas na real eles foram lá para roubar, né? Roubar minérios e tal. Beleza. A Bélgica ficou rica, a família do Leopoldo II então nem se fala, porque ele misturava, né, a questão do Estado com questões familiares. Vadas. Ou seja, o bicho era sem vergonha, assim, é de fazer inveja a qualquer político brasileiro, né? Bom, beleza. Esse tempo passou, tudo isso foi revelado, né, os historiadores, né, os jornalistas e tal. Quer dizer, ele não era um benfeitor da humanidade, ele era um sem vergonha, só que o cara já morreu faz muito tempo, tá. Pois é, aí na Bélgica, ao que parece, em cada pracinha, em cada cidadezinha, tinha uma estátua do cara, tinha um busto do cara. Aí os jovens se insurgiram contra aquilo. Começaram a jogar tinta, começaram a quebrar, jogar no rio, beleza. O que o Ministério da Cultura belga fez? Cara, eu achei uma jogada de mestre. Eles disseram assim, olha, nós vamos recolher todas essas estátuas, vamos criar um museu, né? E esse museu vai ter visitas guiadas, então, né, os jovens, as crianças vão aprender de fato quem foi Leopoldo II, quem tá. Olha, do ponto de vista da educação, digamos assim, eu acho que tá legal. Agora me diz uma coisa, cara, não é muito barato? Quer dizer, é assim que eles vão pagar o Congo? Ah, sim, exatamente. É só para não depredar mais as estátuas, né? Tá entendendo? Quer dizer, se tu tens um grupo que diz assim, de repente, eles se proclamam, olha, nós somos bons,
nós somos contra o colonialismo, contra essa exploração, contra tudo que aconteceu, então nós vamos criar um museu lindo para explicar isso. Beleza. Só que os congoleses lá continuam morrendo de fome. Sim. Sofrendo as consequências da depredação daquela época. Então, assim, essas coisas tem muita jogada, tá entendendo? Tem muita esperteza. Exatamente. A gente pode usar a mesma questão da própria Igreja Católica, Roma, Vaticano, né? Pô, tu vê aquelas igrejas cheias de ouro, que também é de uma época que a gente sabe, né? Da Idade Média. Isso. Daquela época da venda das indulgências, né? Venda dos perdões. Pô, as pessoas entregavam ali só para comprar um pedacinho no céu, né? Isso. Então, infelizmente, se usou muito, né? Se ludibriou muito o leigo ali, a pessoa, para se enriquecer, né? E em nome, né, de uma fé cega ou de uma questão geográfica, política, né? Que é a questão ali como tu citou, da Bélgica, né? O próprio Brasil também foi saqueado aqui por Portugal, né? Portugal enriqueceu muitas custas aqui do Brasil e também muito sangue, principalmente indígena, foi derramado, né? E, cara, as coisas que tu tá falando é muito legal porque são coisas que eu já refleti. Porque, assim, eu gosto muito do simbolismo, né? Tem uma professora específica, talvez duas, acabam me criticando, assim, porque fala assim, porque tu é muito... Elas usam a palavra laudatório, né? Uhum. Porque tu tá buscando... com a história da cidade? Entendi. Porque o Dr. Blumenau, porque tu sempre fica aí exaltando, né, o Dr. Blumenau, Fritz Miller, enfim, esses símbolos míticos, né? Mas, cara, pior que não, eu acho que se eles estão na história, eles tiveram realmente uma grande relevância naquilo que fizeram, mas eu sei que eles são seres humanos, assim como a gente, né? E eu sei que num livro de história você não vai mostrar ou até conseguir ver as coisas ruins que eles fizeram, as coisas erradas que eles faziam, as manias que eles tinham e tudo mais, né? Mas eu sempre busco humanizar isso. E aí eu sempre fico pensando assim, realmente, a gente não sabe. E quanto mais para trás na história a gente vai, porque hoje a gente já vive uma sociedade violenta, agressiva, doente. Cara, quanto mais para trás tu vai, mais pesado era, né? Mais os pais batiam nos filhos, mais a educação era diferente. Ainda se fala muito ainda do alemão, né? O alemão é muito, muito grosso e tudo mais. Então talvez eles tivessem algumas dificuldades, né? E que não foram registradas historicamente, né? Mas assim, até que se prove o contrário, eu não vou ficar pensando, não exaltando as coisas boas que eu tenho certeza que eles fizeram, em detrimento de uma coisa que possivelmente eles possam ter feito, sabe? Então essa questão de tu tornar alguém, né, mítico e tudo mais, eu acho que tu sempre tem que ter um pé atrás naquela questão do ceticismo, de que o cara não é um semideus, mas também dá os créditos para tudo que ele fez para a história. Eu sei que os escritores, né, os biógrafos, geralmente se apaixonam, né, por aquela história, tanto é que eles trabalham para isso, para fazer uma biografia, né? Mas, é isso, né? A cada vez que tu vai lendo uma situação, tu vai pensando, poxa, mas será que é assim? Será que não é assim? Por exemplo, agora eu tô lendo um livro que é não sei se tu conhece a Mary Frotcher. Ela também é escritora, né? Professora também, né? Da FURB. Identidades Móveis. Eu que editei esse livro. Sério? Eu acho que eu li ali no começo ali. Eu vi ali. Editora da FURB, 2007, eu acho. Mary Frotcher. Então. Um livro super importante sobre a história de Blumenau. Eu acho que tu só não precisa se fechar, né? As pessoas às vezes acham assim, porque tu faz muito conteúdo exaltando essas figuras emblemáticas da cidade, mas eu sempre tô aberto ao, como é que se fala, acho que é na parte jurídica do direito, né? Encarar o contraditório, né? Eu sempre tô aberto ao contraditório. E a Mary ali, ela faz algumas ponderações interessantes sobre Vitor Konder, Gustavo Arthur Keller, Kurt Ehring, né? E a gente ali começa a entender e humanizar um pouco mais, entender que eles eram pessoas que buscavam permanecer nos seus lugares de poder e quando não conseguiram fazer isso, usaram outra estratégia para usar símbolos, né, como o dia 25 de julho, o dia do colono, fazer aqui um Instituto Histórico Geográfico do Vale do Itajaí, quando já existia o Instituto Geográfico de Santa Catarina. Enfim, né, não vou ficar falando o livro todo aqui. Até quando tu me entregou esses livros, eu falei, tô fazendo uma leitura atual, né, não posso parar. Era exatamente
exatamente esse livro. A Mary Frott. Então, é muito interessante, cara, que a gente possa, quando a gente lê, que a gente esteja aberto a tudo. Isso. Esteja aberto a entender os créditos daquela pessoa, mas ter uma centelha de ceticismo no sentido, cara, será que esse autor não usou muito floreio, não estava apaixonado por aquela história e tornou ele mais épico, né? Da mesma forma, o contrário. Essa pessoa que está falando tal coisa, será que ela não tinha alguma rusga? Será que a família dela já não criou ela para que ela tivesse algum tipo de discriminação e quisesse usar todas as... Existe a questão do viés de confirmação, né? Tu não gosta daquela pessoa, tu vai usar todas as coisas que orbitam e todas as coisas negativas tu vai endereçar aquela pessoa. Então é isso, né? O viés da confirmação. Primeiro eu tenho um condenado, depois eu vou fazer um julgamento que vai chegar naquela condenação, ao invés de fazer um julgamento para saber se vai condenar ou não, né? Então eu tomo muito cuidado desses dois lados e eu acho que todo mundo deveria fazer isso quando lê uma obra, né, Michael? Eu acho que tu não tem muita saída, porque o que aconteceu? Por exemplo, a historiografia de Blumenau, ela é riquíssima e a nossa cidade, ela tem nesse sentido, ela tem uma vantagem sobre as demais, porque a gente tem um arquivo histórico, tem o Instituto, tem lá, né, a Sueli Petri, que cuida de tudo isso, vários autores que escrevem, que se interessam, né, sobre Blumenau, está fazendo a história dos prefeitos, né, no caso, né? Sim. Então, o que aconteceu? Lá no começo, quando começou a ter uma historiografia de Blumenau assim publicada, né, pegar lá Blumenau em cadernos e tal, lá no começo, o que acontecia? Era uma história laudatória, sim, nesse princípio, né? Porque era o momento de fazer isso. Olha, a gente veio aqui para o meio do mato e a gente construiu, né, uma civilização europeia, digamos assim, aqui e tal, e trouxemos assim condições e progresso e etc. Aí, depois, o que aconteceu? Você vai ter um discurso mais acadêmico, né, um discurso mais crítico. Daí tem a ver com a consolidação da FURB, né, que a FURB é uma das instituições mais importantes do Vale do Itajaí, né, no sentido intelectual, é a mais importante, sem dúvida, até por causa da sua história, né? Então você começa a ter um discurso que é o oposto. Começa a dizer, os caras vieram aí, mataram os índios, fizeram um monte de sacanagem, não sei o quê, essa lemoada não vale nada, blá, blá, blá. Uma coisa, né? Depois, principalmente quando a gente chega ali no Sesc Centenário, no ano 2000, houve muitas publicações sobre o Blumenau e muitas delas foram feitas em parceria entre a editora da FURB e a Fundação Cultural de Blumenau, ou seja, a Prefeitura e FURB. E ali você vê o quê? Você vê uma espécie de síntese. Um equilíbrio. Tipo assim, ó, também não foram tão heróis, mas também não foram tão vilões, então vamos tentar enxergar os fatos. Né? Embora ali no meio você vai encontrar um autor mais assim, exaltatório, outro autor menos e assim por diante e tal. Bom, aí vieram as redes sociais, acabou tudo. Então, por exemplo, o que tu estás fazendo agora é como começar do zero. Sim. Né? Porque acabou tudo. Sim. E essa síntese toda que aconteceu, essa dialética toda que aconteceu num trabalho sério de historiadores, né, ou de intelectuais que se preocupam com a cidade, isso tudo foi soterrado embaixo dos memes e dos posts e dos áudios e sei lá o quê. Então a gente agora tem que começar tudo de novo. Né, para daí lá não sei quando chegar a um entendimento assim equilibrado, se é que isso vai ser possível. Exatamente. Se não acontecer uma outra onda de alguma outra coisa, né, que vai de novo derrubar, né, um tsunami que vai derrubar todo esse trabalho de novo, né? Porque a gente está no meio, realmente assim, a gente está no meio. Por isso assim, ó, eu defendo o livro, não porque eu faço livro só, né, mas eu defendo o livro porque o livro ele tem que se organizar, digamos assim, num começo, meio e fim. Ele tem que, pelo menos, tentar transmitir uma ideia de inteireza, alguma coisa que seja completa, mesmo que aquilo ali possa estar equivocado, mas você transmite uma ideia de completude. A comunicação digital atual, ela é incapaz de fazer isso. Né? Já dizia um canadense, né? O meio é a mensagem. Então, esse meio que nós temos hoje, né, ele impossibilita os aprofundamentos, né, e assim por diante. Então, assim, ó, se tu estás fazendo uma história laudatória, né, por trazer os fatos,
Não sei, eu até acho que não. O que eu sei é que tu não tem escolha. Quer dizer, tu é obrigado a resgatar, né, para depois, então, esse novo público começar a depurar. Então é um trabalho longo, hein? Claro, cara, é desafiador, né? Para dizer o mínimo, né? E, cara, faz total sentido isso, porque a própria rede social, se a gente pegar só a rede social, né? Que é um fragmento de uma sociedade, de um tempo que a gente vive, que há várias distrações, a gente sabe que a nossa vida é acelerada. E aí a gente tá né, e a rede social ela exatamente fez isso. Ela olhou para como é o nosso dia a dia e ela replicou isso. Ou seja, eu preciso de conteúdos curtos, porque o meu dia a dia é muito rápido. Eu não tenho tempo para ficar às vezes 1h30 ouvindo um papo mais aprofundado como a gente está fazendo aqui. Por isso que eu digo, o público de podcast é um público que eu entendo que é mais qualificado, mais selecionado, porque ele se dá essa oportunidade de participar desse papo, né? A galera e tudo vê, a gente tem 6.500 inscritos no YouTube e a gente tem 100 mil seguidores no Instagram. Olha a disparidade desses números, né? Por quê? Porque a galera gosta, né, em sua maioria, de conteúdos mais rasos, mais curtos, né? E aí, como é que em 1 minuto e meio eu vou contextualizar uma coisa? Quando eu terminei de contextualizar, já acabou o vídeo, eu não trouxe o principal, que era o tema, entende? Então, quando eu preciso como é que eu posso dizer assim? Eu preciso como é que é? Dar forma, né? Eu preciso dar uma moldura, né, para aquele meu conteúdo para a rede social. Aí eu acabo vindo essas interpretações também, de certa forma, subjetiva e superficial, de que a referência que eu estou trazendo ela é laudatória, né? E na verdade não, eu só preciso realmente trazer a mensagem, a curiosidade. A curiosidade foi assim porque assim aconteceu. E aí, num momento mais oportuno, que é um projeto que a gente tem, de trazer essas informações com mais embasamento pro YouTube, que é onde o pessoal tem mais tempo para assistir um vídeo de 15, 20, 30 minutos sobre aquela questão histórica. Eu adoro assistir vídeos históricos no YouTube, né? Então, as pessoas só precisam entender isso. Cada ferramenta, cada formato, cada rede social tem o seu público e o seu momento para assistir. Por exemplo, o Juro que é Verdade, que eu gravo aqui ao vivo, né? Que eu faço ao vivo no Jornal da Mix toda segunda-feira. Eu replico ele no sábado ou no domingo para a rede social, porque ele é um conteúdo de geralmente 10, 12 minutos. E eu entendi, né, fazendo ali essa mensuração, essas métricas, que as pessoas têm mais tempo no sábado e domingo para ver. Agora, se eu pego e publico um conteúdo, né, em que eu vou falando ali de 10, 12 minutos, cara, às vezes a pessoa tá no trânsito, às vezes ela tá com fome, ela quer se divertir, ela não quer um conteúdo mais denso. E aí ela vai passar. E aí eu percebi, durante a semana, naquele tipo de conteúdo eu tenho menos visualizações e no final de semana eu tenho mais visualizações, porque as pessoas se permitem, elas têm tempo de assistir uma curiosidade com um pouco mais de embasamento. Então é isso, a gente precisa conhecer o nosso público. Eu tenho certeza que tu conhece o teu público, para quem tu escreve, para quem que tu quer direcionar aquela história, aquela mensagem. Tu pode dizer, às vezes é um público mais infantil ou infanto-juvenil, uma determinada obra, né? Mas óbvio que tem as exceções, que vai ter o adulto que vai ler, mas a gente, quando fala de público-alvo, é aquele da sua maioria, né? Aquele que é o seu, aquele que detém o seu totalizador, né? A sua quantidade mais expressiva, né? Porque é sempre assim, tu pega e fala assim, não, porque o meu público é assim, não, mas tem o público, claro, mas isso aí é a exceção, é a minoria, a gente tá falando de um público maior, né? Legal, falamos bastante então desse livro aí. Vamos dar mais uma sinopse de algum. Eu acredito que esse aqui também seja algo mais relacionado a como se fosse o primeiro aqui. Ele só não é um romance, porque ele não fica em pé. Fica em pé. Eu já aprendi essa aí, com o Maico. Espetáculo de Inverno. Isso aí eu lancei no ano passado, né? Mais recente. Poderia chamar de novela, então. Né? Legal. Essa é uma história existencial, assim, é um poeta também no século XIX. Ele acorda numa cidade, ele não sabe direito, num hotel assim, não sabe direito como é que ele foi parar ali e tal, e aí ele faz um périplo, né, pela cidade, e estão anunciando o título, Espetáculo de Inverno, sensacional, Espetáculo de Inverno, teatro, né, na época, né?
que só acontece uma vez por ano, não sei o quê. E aí ele pensa, eu vou, né, o cara gosta muito de teatro, né? Vou assistir. E aí para conseguir o ingresso existe uma... tá muito difícil, né? E aí ele vai. E aí eu não posso contar mais, né? Cara, que legal. Então tem esse aqui também. Esse aqui, vamos deixar para o final, porque tem a ver tudo com média, né? Média-metragem, né? Esse aqui a gente já citou ele, né? O Dinamene, né? Ele foi... Eu falei da questão do prêmio literário de 2022, mas tu também deu um subsídio sobre... Ele foi aprovado pelo PNLD para... Para ensino médio, né? Para ser estudado nas escolas, para ser um livro de apoio nesse sentido, é isso? Exatamente, Cara, que legal. Inclusive, esse livro, ele foi junto com aquele... Porque assim, PNLD é um catálogo imenso, tá entendendo? Hoje se fala muito num negócio chamado bibliodiversidade. Você ter livros assim de vários temas, de vários estilos, né? Assim por diante, né? Então ele entrou, por exemplo, junto com esse livro que foi recolhido agora. Foi recolhido, depois foi devolvido. Entendi. E o livro virou um best-seller lá na Amazon. Esse do demo... Do Avesso da Pele. Avesso da Pele. O livro que foi censurado e tal. E tu vê, foi o que aconteceu, né? O que eu falei, né? Do cancelamento, né? Tu proíbe, daí a libera, pronto. Então, pessoal, proíbam esse livro aqui, que é uma história de amor entre uma chinesa e um português. Isso não pode acontecer. Não existe nada mais obsceno do que isso, tá? Boa. Mas falando sério, esse livro aí é o encontro realmente do Camões, né? O Luiz Vaz de Camões, o autor dos Lusíadas, né? Sim. Com, né, a Dinamene, que ele menciona em alguns poemas dele, essa garota, né? Teria sido uma namorada, uma amante, alguma coisa assim, em Macau. Macau era uma possessão portuguesa, era um porto português importante que fica no sul da China, ali pertinho de Hong Kong. Perfeito. Então, eu sempre gostei muito assim também de cinema de ação, cinema que é feito em Hong Kong e Taiwan, Jack Chan, né? Aquele negócio do pessoal sair por aquela parte de feira, assim, não tem aquelas feiras chinesas, assim, tudo, aí o cara vai quebrando tudo e tal, por cima das carrocinhas que o pessoal vai. Então, o que eu fiz, né? Eu percebi que havia essa relação entre a língua portuguesa, né, e esse ambiente. E aí eu escrevi, então, essa história que seria ela é uma história de amor, digamos assim, né? Amor do Ocidente pelo Oriente e vice-versa. E os seus desafios? Os seus desafios, claro. É uma história de aventura, né? Porque tem... E é digamos assim, é uma relação, né, entre essa, sei lá, seria a sabedoria, né, oriental. Uma possível sabedoria oriental e ocidental, né? E isso aconteceu no século XVI, né, lá 1500 e pouco, né? Que legal, cara. Sei lá, 1560 e poucos. Quer dizer, foi uma época bem antiga. E muito rica, né, do ponto de vista cultural, né? Então foi aí que eu escrevi legal, isso. Né? Eu já tinha citado ele também tanto nos nossos stories, né? Mas faço questão aqui também de citei aqui no comecinho do episódio, né? A ilustração desse livro do Rubens Belli. Belli, isso. Belli, né, cara? Que legal. E aqui tem uma parceria legal lá. Vou mostrar aqui também um pouquinho das ilustrações dele, umas ilustrações assim bem modernas, eu diria. Parece um desenho animado mesmo, assim, né? Esse aqui mesmo. Parece um negócio, sei lá, Samurai X, um Kung Fu Panda, assim, né? Ele tem uns traços bem legais, esse aqui também. As ilustrações, assim, são muito interessantes porque as ilustrações, né? É um diálogo bacana que eu tenho com o Rubens, né? Elas têm que ser bonitas, claro, mas elas têm que ser funcionais, né? Exato, elas precisam transmitir aquilo e reforçar aquilo que tu já está falando, tanto para frente quanto para trás. Exato. Então a ilustração, ela tem também uma função narrativa, né? Sim. Então nem todos os livros a gente trabalha, por exemplo, esses dois anteriores não tem ilustração, né? Perfeito. Então esse aí, como ele tem uma coisa assim mais de fantasia, né, mais de aventura, né, e tal, né? Aí eu optei por trabalhar com imagens também. Que legal, cara. E vocês têm essa parceria para muitas coisas, né? Tu continua sendo o roteirista do Boris e Rufus. Boris e Rufus, que legal, cara, que massa. São quantas temporadas já, tu sabe? Cara, assim, são várias. Eu posso contar mais precisamente por episódios. A gente tem 40 e tantos episódios, né? Sendo que tem um especial de Natal
que ele tem 22 minutos, porque os episódios em geral eles têm 11 minutos. Sim. Né? Então a gente tem esse especial de Natal. Depois nós fizemos mais um especial de Natal aqui da Vila Germânica que aparece, e agora vai sair o segundo, porque é a continuação do primeiro. Ah, que legal, cara. Que esse agora vem pela Lei Paulo Gustavo, né? Ah, aqui do município, sim, né? Sim. Então vai ter a continuidade daquele episódio que foi de Blumenau para Lapônia e tal. Ah, que massa. E tu participou de todos os roteiros de todos esses 40 e poucos episódios. Todos. Que massa, pô, e é um sucesso, né, Boris? Eu não escrevi todos, sim, mas supervisionei. Participou, né? Aham, que massa, cara. E só do Boris e Rufus, porque eles têm outras animações, né? Tem outras. Eu fiz muitos trabalhos lá com ele, trabalhos gráficos, assim, trabalhos editoriais, né? Mas de animação mesmo. Porra, que legal. Eu tô com o Boris, né? Tu é um cara, vamos chamar assim, multifaceta, né? Porque, cara, é livro, é animação, claro, envolve escrita, envolve imaginação, mas é um outro formato, né? É diferente. E aí daqui a pouco a gente vai falar também de cinema, né? De média-metragem e tudo mais. Mas daqui a pouquinho, olha só, esse aqui faz parte então dessa... Tem alguma relação? Não, no que diz respeito ao estilo, né? Ah, o estilo sim, a aventura. Isso. Perfeito. A Dinamene é uma, digamos assim, e falo sem qualquer afetação, né? A Dinamene é uma declaração de amor à língua portuguesa. Tanto é que o personagem principal é o Camões. Aham, sim. E o Kisama, né, é uma declaração de amor, né, à história do Brasil, no que ela tem do elemento negro, a capoeira. Né? Então, por exemplo, eu falei antes que eu gostava muito e gosto ainda muito, né, do cinema de ação, e é engraçado, no Brasil, né, a gente não tem, por exemplo, como é que o capoeirista aparece na ficção brasileira? Pode ser telenovela, pode ser literatura, né? Bom, primeiro ele aparece muito pouco. Isso. Geralmente só fazendo aquela perna assim, só uma transição de vídeo para uma cena que vai ficar mais tempo. Exato. A cultura da capoeira, eu acho que ela é mais comum ela aparecer, por exemplo, num catálogo turístico, sim, num vídeo, né? Conheço a Bahia, isso, conheço o Rio, sempre vai ter alguém ali jogando capoeira. Agora, na ficção, é muito pouco, tá entendendo? É muito pouco mesmo. Então, tem alguma coisa que aparece no século XIX, né? Você tem lá o Memória do Sargento de Milícias, né? Tem o Chico Juca, que é o capoeirista lá e tal. José de Alencar botou alguma coisinha bem por cima, assim e tal, né? No Aloysio Azevedo, o Curtiço, tem a antológica luta entre o Jerônimo e o Firmo, né? O Jerônimo é o português e o Firmo é o brasileiro capoeirista. Né, e tal. Mas é pouco, assim. Aí no cinema mesmo, né? Então o capoeirista ele aparece como o capanga do bandido. Sim. Pode ver essas telenovelas mais antigas, né? Tal. A telenovela eu acho que é uma coisa também que era muito mais presente na vida brasileira. Né? Hoje está decaindo. Sim. Então tinha um bandido, um cara lá totalmente caricato e tal, e sempre tinha um malvadão que fazia as malvadezas para ele, era um capoeirista. Pode ver que era um capoeirista. Sim. Né? E aí eu fiquei pensando nessa história, porque eu li uma vez uma matéria na revista super interessante que dos esportes de combate, no Brasil, a capoeira é a primeira em número de praticantes. Olha. Cerca de 6 milhões de praticantes. Em segundo lugar, vem o judô, com 1 milhão e 100. Então, olha só, né, a disparidade dos números. Olha de 6 para 1. Depois vem os outros. Sim, né, sim. Que tem bem menos, mas eu lembro muito bem desse dado. Né? A capoeira, tipo 6 milhões. Né? O mestre Tigre aí me falou uma vez que isso aí é mais. É mais porque os registros não são feitos corretamente. Mas, enfim, o fato é que é muito. Né? E aí eu pensei, poxa, esse negócio está errado. Né? Vamos fazer uma história em que o capoeirista ele seja o protagonista. E aí surgiu, então, né, Kisama. Né? Essa Kisama do Vitorino Kisama é o nome do protagonista. Né? Então é uma série, 3 livros, 2 já saíram, né? E o terceiro deve um dia, quem sabe, sair, né? Porque o primeiro livro que não está aí
ele acontece em 1868, na cidade do Rio de Janeiro. O segundo livro, que é esse aí, ele acontece em 1869, durante a Guerra do Paraguai. Eu ia falar agora que também tem um paralelo com a história de Blumenau, porque tiveram 65, 67 voluntários da pátria para lutar na Guerra do Paraguai, incluindo eles o Emil Odebrecht, que é muito conhecido como engenheiro Odebrecht, né? O Vitor von Kilser, que foi um dos primeiros professores, né, aqui da nossa cidade, né, professor de escola pública. E agora eu vou me esquecer do terceiro, assim, mais destacado, né? Mas enfim, né, a gente teve aí em 1860... Eu acho que não foi em 1865 que aconteceu a Guerra do Paraguai? Ela começou a ser o primeiro episódio da guerra do finzinho de 64. Boa, isso aí. Digamos assim, a guerra mesmo, né, a reação começa em 65. Isso aí. Os voluntários da pátria é de 65. Isso, porque eu lembro muito dessa data aí, desse ano. E aí eles foram, né, então tu vê, a colônia Blumenau tinha 15 anos apenas, e eles já se sentiam, né, brasileiros, nesse sentido de lutar pela pátria, né? Então essas coisas eu gosto. E aí tem essas conexões. Pô, tu trazer aqui, como eu já estudei, é legal fazer esses paralelos, né? Legal. Cara, a Guerra do Paraguai é outra coisa, assim, horrível do ponto de vista de ideologia, né? Eu acho que quando a gente se debruça sobre um tema histórico, principalmente, eu acho que a primeira coisa é a gente deve esquecer as ideologias. Né? Porque é óbvio, cada um de nós acredita numa coisa ou noutra coisa, mas isso não é importante. Pode ser importante para a vida individual, Sim. né? Então, por exemplo, hoje em dia, até hoje, tá? Existe gente culta defendendo a história de que o Brasil entrou na Guerra do Paraguai a mando da Inglaterra, porque o Paraguai estava se desenvolvendo, ia ser grande potência capitalista na América do Sul e não sei o quê. Isso é tudo bobagem, cara. Isso é uma bobagem que foi inventada por na verdade, nem era historiador, né? Eu acho que é Chiavenato. Não sei se eu estou citando o nome corretamente. Que ali nos anos 70, né, por exemplo, você tinha que fazer uma crítica à ditadura. Né? E realmente, ditadura não dá, né, cara? Sim. Ditadura não dá, pô. Você tem que eleger, tem que votar. Pô. É democracia, né? Você tem que poder votar, pô. Você não pode ser preso, sei lá... Censurado. Hoje em dia, quem está vendo isso, né, não me cancelem, por favor, eu não gosto disso, sabe? Eu não quero ser censurado, tá? Pelo que eu falo. Então, tu tem que reagir à ditadura. Só que o problema é o seguinte, se você reagisse assim na cara dura, o pau comia. Sim, o uso da força era... Então, o que você faz? Você cria uma história para detonar com o exército brasileiro. Sim. Tá entendendo? Assim foram feitas músicas, marchinhas, né? Exatamente. E tudo mais, né? Então tem assim, o Paraguai tem ele tem dois momentos, assim, sabe? Tem um momento que foi uma guerra, eu diria que inevitável, porque o território brasileiro foi invadido. Você tem o território invadido, o que você faz? Você vai ficar parado? Esperando ser tomado? Não. A própria questão da colonização europeia, alemã, aqui no sul do Brasil, foi exatamente também para proteger as fronteiras, porque o Brasil, a gente conhece, é um território imenso, né, de proporções continentais, e aí, na época, não se tinha muita população. Tinha que povoar, e aí faz todo sentido, né? Pois é, então teve esse momento, aí vem essa coisa dos voluntários da pátria, e realmente, assim, muitos garotos, né, eles pegaram lá a espingardinha de caçar pica-pau e foram para a guerra. Foram, né, pegaram o barco, foram lá para o Rio de Janeiro, foram para Porto Alegre, se alistaram e daqui a pouco eles estavam na frente de batalha. E naquela época é o seguinte, muita gente foi para a guerra, ficou lá 5 anos. Né? O cara chegava lá, um moleque, né, o cara saiu, imagina, o cara saiu de lá todo com a cabeça toda virada. Né? E realmente houve voluntários. Só que o que aconteceu? No meio da guerra, teve uma batalha chamada Batalha de Curupaiti, que foi a única batalha que o exército brasileiro perdeu, e perdeu feio, porque muita gente morreu, foi um tipo de uma emboscada, assim, e também o cólera, as pestes, aí virou, aí o jogo virou, aí não tinha mais voluntário. Entendeu? Porque daí as notícias chegavam. Eu não vou me voluntariar, eu não quero morrer. Era praticamente assinar uma sentença de morte. No começo da guerra tinha uma coisa heróica. Sim. Vamos lá. Aí mudou, aí sim, aí a coisa, né?
Então, você tem, por exemplo, muitos livros que eles querem tratar a guerra como se fosse uma coisa só. Então, assim, a guerra sempre foi... Os voluntários da pátria sempre foram pegos a laço, como isso aconteceu no final. Né? Tinha gente que era levada... Sei lá, o cara, por exemplo, o capoeirista era preso por arruaça no Rio de Janeiro. Dia seguinte ele já estava dentro do navio, já estava indo para o sul, já estava indo para... Sem treinamento, sem nada, jogava o cara lá na guerra, né? Que se dane, né? Sim. E o que é inegável, né, o que é verdade, e o meu livro ele fala disso, né, no dia 16 de agosto de 1869, a chamada Batalha de Campo Grande, ou na linguagem guarani, a Costanhu, o nome do lugar, isso é verdade, né, 20 mil soldados brasileiros, alguns quantos argentinos juntos ali, eles chacinaram 5 mil garotos paraguaios, 5 mil moleques, assim, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Que é a famosa história que eles colocavam o cabelinho de milho, assim, para o cara na luneta lá pensar que eles eram adultos. Né? Então isso realmente foi uma barbaridade, né? Isso sim é uma vergonha para a história do Exército Brasileiro, né? Agora, por outro lado, você também tem que ver quem que botou aqueles moleques lá. Foi o Solano Lopes. Os caras falaram, ó, vamos assinar aí, vamos parar com essa coisa. Não, nós vamos lutar até o último homem, né? E aí colocaram aquelas crianças lá, os soldados brasileiros já estavam completamente exaustos, animalizados. Animalizados, essa palavra. Animalizados, né? Na confusão não estou justificando. Sim, sim. Não tô Mas de novo, né? Se transportando para a época e para tentar imaginar a mentalidade da época, né? E de uma guerra, porque assim, nós não vivemos uma guerra no fronte de batalha, né? Só um soldado sabe dizer o que é isso. A gente só tenta imaginar, né? Esse é o grande desafio do romancista. Imaginar. E também, né? Não vamos esquecer que esses garotos, eles estavam armados. E estavam atirando. Exatamente. Então, é complicadíssimo. É sempre complexo essas coisas. Por isso que eu não gosto das pessoas que simplificam coisas complexas. Não existe lado certo, lado errado, existe um contexto da época e que, infelizmente, houve um impasse. Ou a gente simplesmente se deixava dominar, que é muito difícil, todo país quer se manter soberano, ou, infelizmente, né, mortes tinham que acontecer de ambos os lados, uns mais, outros menos, às vezes, como tu falou ali, a questão dos meninos, mas ninguém colocou eles ali, ninguém resgatou das casas, pegou, né, eles já estavam lá armados, ou seja, alguém militarizou, né, esses meninos. Enfim, cara, acaba acontecendo. E aí, de novo, indo para cada vez mais para trás na história da humanidade, cada vez mais barbáries. E a gente fica até assim, meu Deus, da onde que a gente veio, né? A gente até tá muito bem, né? As nossas dificuldades são outras hoje em dia, né? Esse livro ele termina justamente nesse episódio, né? No dia 16 de agosto. Lá no Paraguai, o dia 16 de agosto é o Dia das Crianças. Olha só que emblemático. Por causa desse episódio. Olha só. Então né, geralmente o Dia das Crianças aqui também tem todo um outro contexto, né, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, né, se comemora, mas lá também se lamenta muito por esse episódio, né, não se tem a mesma conotação, né, interessante. Lei de Musashi. Olha, isso aí foi uma brincadeira, aí sim, aí agora vamos parar de falar, a gente tá falando coisa muito séria. Estamos falando muito sério aqui, né. Esse é uma brincadeira com a ficção, né? Eu sempre gostei muito da história do Miyamoto Musashi, o samurai japonês, né? E esse Miyamoto Musashi, ele realmente é um personagem histórico, ele de fato existiu, né? Sim. Mas é uma lenda também. E ele deixou um livro escrito, ele morreu aos 60 anos. Ele enfrentou, sei lá, cerca de 30 ou 40 duelos, era mortal, tá? Não tinha juiz, não. Ah, sim, era até a morte. Até a morte, né? Ele venceu todos. O primeiro ele tinha 13 anos de idade, né? Quando ele derrotou um espadachim lá da aldeia dele, lá que estava se garganteando muito lá. E ele, né, consta que ele nunca teve filhos, ou seja, ele sempre, nunca teve família porque ele se dedicou ao que ele chamava o caminho da espada. Né? E no final da vida, então, ele se recolheu, né? E ele deixou um livro escrito, chamado O Livro dos Cinco Anéis, né?
Que também é outra barbaridade. Hoje esse livro ele é usado assim como autoajuda empresarial. Ah, é? O cara que dá curso, vamos usar aqui as teorias do Miyamoto Musashi para vencer nos negócios. Tá? É, cara... Não, o cara tá, assim, ele tava falando de matar gente. Sim. É isso que ele tava falando. E ele tava falando também de estratégia militar, de exército, né? Sim. E tal. Pois bem, aí como não adiantava eu escrever uma história do Miyamoto Musashi, porque existem inúmeras... Nossa, filme é o que mais tem. Né? Filme, série, filmes principalmente que são feitos no Japão, claro. E tem um livro muito bom que se chama Musashi, é um negócio desse tamanho, assim, 2 volumes, assim, de um escritor, Eiji Yoshikawa, escritor, né, japonês do pós-guerra. Né? Esse livro foi traduzido aqui para nós em 99 e segue sendo um sucesso editorial. Né, e tal. Certo. Então o que eu fiz? Eu imaginei que o Miyamoto Musashi, então, ele tivesse tido uma filha. Por isso seria Lady Musashi. Né? E ela teria sido criada, né, na corte do imperador Gosai, que foi o 111º imperador japonês. Né, e tal. Então ela foi criada como uma aristocrata e tal. E ela tinha, digamos assim, certos poderes espirituais. Aí a viagem é grande. Sim, sim. É tipo uma fantasia. Né? E aí ela é chamada na Europa, na França, né, no século XVII, né, 1600 e pouco lá, 1640 e pouco. Ela é chamada por ninguém menos que o D'Artagnan, o capitão D'Artagnan, dos Três Mosqueteiros, que agora ele já está velho, né? Sim. E ele reúne, né, os Cavaleiros Arcanos, né, ele reúne um grupo de espadachins para resolver um problema lá da França lá. Então a Lady Musashi, que é, digamos, é japonesa, e tem aquela espada, né, a katana. Tem o monge Huan, que é chinês. Tem aquele facão, o nome daquele é Dao. Né? Tem um francês, o Binet, também com aquela florete. Né? E um guerreiro do Império Turco Otomano, o Faruk, que ele tem a cimitarra, né, a espada grandona. Assim, tá. Né? E cada espada, ela reflete, ou tenta refletir, ou cada personagem... A psicologia reflete o formato da espada, a utilidade, a não utilidade de cada espada e tal, e tal. Então, assim, foi uma brincadeira com a literatura, com essas várias tradições da literatura e do cinema de aventuras. Né? Então, eu tentei reunir tudo, né? Coloquei nesse livro aí. E pelo que tu, né, explicou agora, assim, essa questão das diversas espadas, ferramentas utilizadas, assim, fala um pouco da questão da cultura também, né, do país. E também, para mim, ele transmite uma questão meio que de poder. Não tem que cada herói tem o seu poder, então cada um tem a sua ferramenta, né, e cada um é específico, é usado para aquela hora certa ali, exatamente, né? Gostei, cara, gostei. É como se fosse uma liga de super-heróis. Isso. Né? Mas essa liga, digamos, são super-heróis assim mais históricos, né? Sim. E cada um vem de uma determinada tradição do romance de capa e espada. Tem o romance de capa e espada europeu, tem o japonês, tem o chinês, tem etc. Cara, legal. Já que a gente citou o Belli, né, vamos citar também... Ah, não, esse aqui não. Eu queria ter citado antes o Rafael Anton, ilustrador, né, desse livro aqui. E esse aqui não tem, né? Apesar de ter ilustração... Mas é da própria editora? Essas ilustrações elas são releituras de imagens antigas, né? Ó. Então são várias imagens que elas foram retrabalhadas para serem aplicadas. Mas só a capa ela já vale por todas as ilustrações que talvez teria nesse livro, cara. É lindíssima, legal. Muito bonita, né? É uma geisha, né? Exatamente. Muito linda, cara. Pô, bem legal. O colorido, assim, ele chama bem a atenção, assim. Esse contraste, né? O amarelo e o vermelho bem destacando e o preto e branco aqui, né? Da sobriedade, né? Legal. Muito legal. Aí a gente vai para um outro público. Isso, os infantis. Os infantis. O filho do Capitão Trovão, né? Ó, aí aqui ilustração já vamos falar. Laurent Cardon. Isso, Beleza. Vou mostrar só francês esse. Ó. Né? É o Binet de hoje em dia. É o Binet com o pincel. Isso, não com a... Olha só que legal, gente. Ó. Só para vocês terem uma ideia, né? Também, um conto, né? Uma aventura. Aí também eu vou para o universo dos super-heróis, né? Esse foi o meu primeiro livro infantil. Eu levei mais de 10 anos para escrever.
assim, do momento que eu tive a ideia até que eu, de fato, publicou, fiquei pensando. 10 anos para esse aqui? Uau. Porque, assim, eu não tinha, né? Quando eu comecei, eu era muito, assim, vamos dizer, a literatura adulta. Né? E aí eu fui estudar, né? Porque, assim, é complicado escrever para criança. Imagino que sim. Até por causa, assim, né? A questão dos preconceitos, né? Tem que tomar cuidado e tal. Mas enfim, e também para não fazer aquela literatura infantil escolinha, sabe? Isso, muito infantilizado, né? Criança. Né? Olhe para os dois lados antes de atravessar a rua, né? Isso é função da escola, dos pais, né? E a história de um menino, né? O Marcos, né? Na cidade dele, né? No universo dele existe esse super-herói que é o Capitão Trovão. É um tipo de um Rocketeer. Ele vai com um foguete, assim, nas costas. Massa. E aí o Capitão Trovão vai se aposentar e ele espera, ele deu uma declaração na imprensa, né? Ele espera encontrar um sucessor. Então o Marcos ele tem certeza absoluta que ele será o sucessor. Mas por quê? Porque ele acha que o pai dele é o Capitão Trovão. Que o pai dele fica fora de noite. Ele demora para chegar em casa, a mãe fica olhando na janela preocupada. Mas ele não tem dúvida, o pai dele está combatendo o crime. Tá entendendo? É uma história muito triste, sabe? Mas o final é feliz. Ah, que massa, cara. E eu acho que não é meio que toda criança, né, que tem o seu pai vivo, né, na sua infância, acho que pensa isso, né, que seu pai é um herói, né? Claro. É a sua primeira referência masculina, né? E tudo que ele faz, por mais simples que depois a gente perceba que é na vida adulta, pra gente é um acontecimento, né? Meu pai que fez o balanço, assim, ele fez um balanção pra mim, pendurado numa árvore, pra mim foi muito legal. Aí ele fez um carrinho de rolimã. O cara sabe tudo, podia montar uma escuderia de Fórmula 1 que meu pai saberia fazer, né? É isso mesmo. Então, muito legal e também muito bem feito a capa, assim, realmente bem chamativa, né? Aproveitando, eu tenho certeza que ele tá assistindo esse episódio aqui, o meu hoje amigo e vizinho Guilherme Karsten, que o Maicon também conhece, né? Sim. Já que a gente tá falando, né, de contos, né, de histórias infantis, ilustrações infantis, o Guilherme Karsten que também vai, né, ele já sabe quando que ele vai vir aqui no Blumencast, também é um grande escritor aqui, né, blumenauense, catarinense, que tá fazendo um grande sucesso, né? Esse aqui, então. Vamos abrir aí, abre aí. Vamos abrir. Olha só, ele me fez abrir, cara. Não tem aquele negócio da mágica, né? Do negócio fechado e tal. Vamos ver, então. Ele já tem menos... Aqui, ó. Pode mostrar esse aqui primeiro. Então, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Ah, beleza. Então tá, a gente tá falando aqui, ó, do Lutz e Gandalina contra o Crocodilo Alado de Salone. Com ilustrações do Belli também, tá? Vamos ver aqui, ó. Vou ver junto com vocês. Olha só, uma história tipo, bem grande, com letras grandes. Olha só que bonito a ilustração. Ai, cara. Olha só que bacana. Poxa, tem páginas, né, que chega a ser a ilustração toda, né? Só da... E aí? Aí essa brincadeira mesmo, né, de trabalhar o texto com a imagem, né? Isso é muito bom. Então tem uma certa idade, eu diria ali uns 9 anos, 10 anos, né? Tem uma certa idade que... E eu acho também que é a melhor idade para a leitura, sabe? Melhor idade para você imaginar, sabe? Fantasiar na sua cabeça, isso é muito rico, né? E é muito triste, assim, uma criança que passa por essa idade sem ter esse tipo de experiência interior, tá? Exato. Então, a literatura também serve para isso, né? A literatura ela serve para enriquecer os nossos mundos interiores, né? Essa história aí, ó, isso aí é uma novela de cavalaria, mas escrita numa linguagem infantil, né? Então a Gandalina, ela quer ser cavaleiro do rei, ela é lá do interior, tipo assim, lá de Tuporanga. Né? Então ela quer ir para a universidade, ela quer ser cavaleiro do rei, quer aquilo. E sempre o pessoal diz para ela, não, mas isso aí não vai dar certo, porque isso aí é coisa de menino, não tem cavaleirá, né? Só tem cavaleiro, mas ela vai em frente e ela vai passando por uma série de obstáculos, né? Como eram as antigas novelas de cavalaria lá do Rei Arthur, os Cavaleiros da Távola Redonda, né, e tal. Então a ideia desse projeto, então tem a Gandalina 1, Gandalina 2, a Gandalina 3 também já está escrita, vai ser ilustrada, sei lá, de certo vai ter 4, 5, vamos ver se a gente continua com essa série. Legal, pode deixar aqui, Bruno.
E a Gandalina é uma obra que reflete, por exemplo, certos valores... Só botar um pouco mais aqui, senão o pessoal não vai te ouvir. Certos valores medievais, né? Por exemplo, ela vai indo na estrada e de repente ela encontra uma armadura, aí ela veste a armadura, chega lá para o rei, e o rei, que era bem espertalhão, né, chega lá e o rei, então você é o cavaleiro. Ela diz, eu sou o cavaleiro, não sei das quantas. Então você é o cavaleiro, que legal. Então você vai lá cumprir essa missão que é derrotar o monstro, aí, o crocodilo alado, né, e tal. E ela vai lá e dá tudo errado. Porque ela não é cavaleiro, ela só botou uma roupa. Tá entendendo? Depois ela vai ser desmascarada, e aí depois ela vai ter que enfrentar o desafio dela com a cara dela, sendo ela mesma. Aí vamos ver se ela vai conseguir ou não, tá entendendo? Legal. Isso reflete uma história, se eu não me engano era o Galahs, né, que era a mesma coisa, ele vai para Camelot, né, ele é um camponês, ele vai para Camelot, no caminho ele encontra um cavaleiro morto, ele rouba a armadura, põe a armadura, chega lá pro rei Arthur e diz o seguinte, eu sou o cavaleiro lá, não sei, você é o cavaleiro, tal. Rapidamente ele é desmascarado. Sim. Porque não adianta, né? Isso aí é uma questão óbvia, né? Não adianta você vestir uma roupa para você ser alguma coisa. Você tem que primeiro ser. Para depois aquela ferramenta ela ser o teu complemento. Cara, fez muito sentido assim, porque hoje a gente vive isso. Por exemplo, né, as pessoas acham que é fácil o que eu faço. Hoje as pessoas acham que é fácil exatamente porque eu tornei essa impressão de que é fácil, mas existe muito trabalho por trás. Tem. Assim como as pessoas podem, que fácil, eu vou também fazer, né? Tão legal. Só esse ali, né? Esse aqui, né? 10 anos. Para que fique um trabalho, porque eu tenho certeza que tu é um cara muito... né, tu se cobra muito, né, para entregar um produto bom, né, de valor. E aí, hoje em dia tem muito isso, as pessoas estão colocando essas armaduras, achando que a armadura vai proteger de tudo e simplesmente ela vai ter um mecanismo ali que ela vai fazer todos os movimentos certos para derrotar o seu rival, né, o seu monstro. Então, assim... Para tudo, gente, não adianta você querer comprar um microfone e achar que você vai ter sucesso no seu podcast. Não adianta você começar a gravar vídeo, story e achar que você vai ser chamado para todas as publicidades. Existe um trabalho de formiguinha. Todo dia você precisa olhar para o que você está fazendo, olhar para suas estatísticas, ver, né, pegar o feedback do público. Eu tenho certeza que você pega muito feedback, né, do público, dos seus colegas, das pessoas que estão ali próximas a ti, que tu tens hoje uma equipe, para saber se tu está acertando, se tu está errando. Não adianta você... E como eu falo, isso aí é para qualquer profissão. Não adianta você entrar numa faculdade de direito e achar que só porque você fez direito você vai ser o melhor advogado. Você vai precisar treinar, experienciar, conversar com muita gente para chegar lá. O Maicon citou aqui a professora Sueli Petri. Cara, ela tem uma bagagem histórica muito grande, fruto dos seus 50 anos dedicados aqui à vida, né, ao trabalho público, lá no arquivo histórico, né, fazendo muitas coisas. Então, ela tem esse merecimento. Não adianta as pessoas olharem lá e falar, poxa, mas por que ela... talvez seja... Não existe o talvez, existe muito trabalho e existe o reconhecimento, né? Então, já gostei dessa história aqui porque eu já entendi o cerne, né, o tema central aqui, que é muito flexível e legal, porque daí as crianças desde cedo já aprendem, né, que as coisas não são tão fáceis assim, né, não basta eu simplesmente colocar uma roupa e achar que eu sou aquilo ali. Legal, Maicon, legal. E aí, na sequência vem esse. Isso, esse aí, daí eu já trabalho com outro mito medieval, que é o Santo Graal, né? Legal. Cálice sagrado, daí eu evito essa nomenclatura, eu coloco o cálice da tampa dourada, né? Bacana. Porque o cálice sagrado, ele representa a nossa busca, né? Aquilo que a gente... Aquilo que a gente deseja, né? Aquilo que a gente precisa conquistar, né? E tal. E o cálice, e a felicidade do reino, né, ela dependia justamente da presença do cálice sagrado, da saúde do rei, né, ele bebia no cálice, que teria propriedades mágicas, né? Sim. Então aí é o seguinte, né, o Lutz é o sidekick, né, o parceiro de aventuras, né? Sim. Então eles encontram essa menina
Adormecida, a Brianna, aqui tem uma referência também com a Bela Adormecida e tal. Porque a série ela brinca com isso, tá? Ela brinca também com os contos de fada. Sim, né? Histórias meio que já existem, Isso, mas dá a tua cara. Isso, é. E aí a Brianna, ela estava lá adormecida e o espírito dela estaria aprisionado nesse cálice de tampa dourada no temido castelo de Narva Tracai, de onde ninguém sai vivo. E é claro, né, a Gandalina com esse espírito de aventura, aqui ela já está, digamos, com a roupinha oficial dela, né? Aqui ela está de armadura, né? Aqui ela já está com... Agora é ela mesma. Ela mesma, Boa. E pode ver, aqui ela já tá com rabinho de cavalo, porque aqui ela tava disfarçada de menino. Boa. Aqui ela se realmente Ela já se encontrou. Se encontrou, isso mesmo. Dá pra ver até, né, aqui, ó, expressão, né, de medo, de terror, de pavor, e aqui é muito confiante, Exatamente, né? Que legal, então o personagem ele vai sendo construído, realmente uma continuidade da história. Isso. Não é uma... Nesse começo aqui, ela tá assim mais como a Joana Dark. A Joana Dark se veste né? Sim. E aqui ela já tá mais um Robin Hood. Assim, faz muito sentido. Enfim, então ela tem esse espírito de justiça e ela entra nessa aventura. O Lutz, né, a escada cômica, né? O Lutz, ele sempre tem medo, né? Ele é um homúnculo, que era a criação os medievais, né? Eles acreditavam que seria possível criar o que eles chamavam de um elemental, ou seja, um mini-homem. Então tinha o Paracelso, né, o alquimista, ele tinha a receita que envolvia um ovo de galinha, e tinha que botar uma gotinha de sangue no ovo, e tinha que botar debaixo do estrume para ele ter um certo aquecimento e tal, e dali sairia um homenzinho, não sei o que e tal. É claro que isso, sim. infelizmente... Mas tu vê o que as pessoas imaginavam, né? Tem cada coisa, né? É bizarro. Não, o Paracelso, ele chegou a escrever, ele botou a receita, né? E ele afirmava que ele tinha criado, né, um elemental, né? Não, isso... Né? Até onde eu sei... até onde a ciência explica, não é não andar. Mas a gente pode usar esses elementos na ficção. Né? Legal. Cara, muito bacana. E agora sim vamos falar então desse aqui, que é o Canil para Cachorro Louco, que agora ele vai, como é que a gente pode falar? Adaptado, né? Para um média-metragem. Conta pra gente, então. Primeiro o livro aqui, essa obra, e depois do média-metragem. O Canil para Cachorro Louco, eu escrevi essa história em 2006, faz tempo. E eu publiquei pela primeira vez num livro chamado Casa Velha Nightclub, um livro de contos. Né? Ele era o último texto, né? E também aí, pessoal, mais um para ser cancelado para virar best-seller. Censurado, por favor, porque tem sexo aqui dentro. Então isso aí é terrível, tá? Isso claro, essa leitura é para adultos, né? Não é o mesmo público, evidentemente. Mas a história é a seguinte, a história do professor Genésio Campanelli, que ele era um cara totalmente certo, totalmente, né, reto lá no caminho dele e tal. Ele já está com uma certa idade, está se aproximando dos 60 anos, e aí ele tem aqueles 5 minutos de bobeira na vida dele, tá entendendo? Ou seja, ele procura um serviço feminino especializado, ou seja, ele procura uma garota de programa. Sim. E depois disso... assim, acontece o diabo na vida dele, sabe? Tipo, daquele negócio que se desse para voltar esses 5 minutos atrás, ele faria, né? Voltava, né? Até porque nem foi tão bom o negócio. Nem compensou, o incômodo todo. E aí é isso, porque daí ele passa a sofrer também uma chantagem, né? E a vida dele todinha pode ser destruída, né? Também tem a ver com as novas tecnologias, né? Esse tipo de coisa e tal. Pois bem, essa história... ela ficou então circulando, assim, depois foi feito esse livrinho pela editora Grifos, uma editora lá do Rio de Janeiro, né? Eu gostei muito desse livrinho, assim, um livrinho pequenininho, né? Não para em pé, mas mas tem uma boa história. Pra você ler assim num sábado à tarde. Assim. Rapidinho, legal. E aí ficou esse tempo todo e tal. Lá por 21, 22, ali naquela ressaca da pandemia, eu comecei a estudar cinema. Né? Porque eu já estudava, sempre estudei, mas principalmente a parte do roteiro. Né? Sim. Sempre me preocupei mais com o roteiro e tal. E aí eu então... daí é o seguinte, aí no ano 2000, aqui em Blumenau, nós fizemos um curta-metragem. Tu que gosta de história de Blumenau. Quero ver. Quero ver se eu já não vi. Chama-se O Impostor. Não. O Impostor... ele é baseado num conto meu, mais ou menos desse tamanho, chamado O Impostor. Na época eu fiz o roteiro. Quem dirigiu foi o Andreas Petter.
Foi uma galera legal e foi um trabalho bem bacana. Foi exibido no shopping, no cinema. Não tá hoje no YouTube? Só a metade. Só a metade. Só a metade. Eu tenho ele inteiro. Original. Eu te mando. Tá bom, legal. Ele tá num privado lá. Tá. E, enfim, foi feito esse curta. E aí eu fiquei nessa, né? Estudar cinema, tá? Eu fiz curso com, por exemplo, William Rabkin, que é o cara que criou o Monk, aquela série. Eu fiz curso com o Sid Field, né? O Robert McKee, que é o grande papa do roteiro hoje em dia e tal. Mas eu nunca tinha estudado o cinema mesmo, assim, as outras etapas, né? Então eu comecei a estudar a questão da iluminação, da câmera, né? E principalmente da direção. Né? Fiz, enfim, vários cursos e tal. E aí nós fizemos aqui em Blumenau 4 curtas-metragens. Curta-metragem, 5 minutos, 11 minutos, 8 minutos, assim, bem, né? Que seriam curtas, assim, eu chamo, né, o curta escola, para aprender, tá entendendo? Para fazer algumas experiências, alguns testes de câmera, trabalhar com atores, né, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. Sim. Então fizemos esses 4 curtas, eles ainda não foram lançados, serão todos lançados em setembro, junto com esse filme aí. E agora, mais recentemente, então, né, graças aí à Lei Paulo Gustavo, né, nós conseguimos, então, aprovar um projeto. Fizemos uma equipe muito boa, né, equipe técnica excelente, a equipe de atores também, uma equipe com atores profissionais mesmo, tal, né. E aí fizemos, então, a filmagem dessa história. E aí eu adaptei, né, porque aí essa história ela brinca com a própria literatura. Então, isso não ia casar bem no filme. Então, o filme brinca com o próprio cinema. Né? Então, a história é a história do pobre professor Genésio Campanelli. Ao mesmo tempo, é a história de um grupo que está fazendo esse filme. Ah, é? É quase que como aquele... Meu Deus, aquele cara que está sendo filmado e não sabe que está sendo filmado? Show de Truman? Não é... assim, ele é metalinguístico. Assim, Tá. tipo, porque o que acontece? Tem o diretor do filme, na ficção, ele é feito pelo Sérgio Barreto, o ator. Esse é um cara de Blumenau que tá fazendo sucesso aí fora, fazendo coisas legais aí. Então ele faz o papel desse diretor, que é um cara totalmente egocêntrico, um cara, né? E ele tem uma visão, ele quer fazer um cinema mais comercial. Né? E tem o assistente de direção, que é feito aqui pelo Jean Massaneiro, outro ator também muito bom, né? Com grande experiência no teatro e tal. Que ele é um cara mais do tipo assim, Nouvelle Vague, sabe? Um cinema europeu. Mais pela arte, mais cult. Isso, aquele cinema mais silencioso, aquela coisa mais conceitual e tal. E aí a história do professor vai sendo contada. Lá pelas tantas, os dois têm um arranca-rabo no set, né? E, porque eu sempre digo, um filme sempre tem que ter um soco. Senão não é filme. E aí eles se pegam lá, o diretor vai para o hospital e ele assume, ele é obrigado a assumir o filme. Porque tem um contrato, né? Tem um prazo, né? Sim. E aí o filme muda completamente. Ou seja, ele deixa de ser aquele estilo mais comercial, mais blockbuster, assim, cortadinha, e passa a ser aquela coisa mais tipo conceito. Jean-Luc Godard. Eu estou correndo o risco, porque nesse momento é capaz que eu perca o público, né? Porque o filme ele dá uma caída, mas esse é o objetivo. Cara, que legal. É realmente, como tu falou, brincar, né, com o cinema dentro do próprio filme. Exato. Cara, que interessante isso aí. Eu não lembro de ter visto isso, tipo... Ele dá uma mudança assim no formato, no conceito, no próprio filme. Cara, que interessante isso aí. Depois, na virada final, o diretor... ele reassume. Ele vem com um taco de beisebol e toma o poder. E volta a ser o que era. Volta caramba, cara. Tá, em agosto essa estreia? Não, setembro. Setembro, cara. Dia 11 de setembro, lá na Fundação Cultural, nós vamos fazer uma exibição assim, presencial, certo. Né? E depois vai para o YouTube. Cara, que massa, eu fiquei muito curioso, tá? E aí, assim, me diz uma coisa, quantos minutos por ser um média? Ele ficou com 50 minutos. 50 minutos, muito bom. E aqueles outros 5 vão ser exibidos juntos? Daí eu tenho que ver se eu vou conseguir exibir aquilo na mesma ocasião ou se eu vou já botar direto no YouTube. No YouTube, perfeito. Porque eu tenho 2 daqueles estão completamente finalizados e outros 2 estão em processo de finalização. E o quinto seria esse o média, a metragem? O quinto é o média. Ah, beleza, entendi. E os
5, no caso, foram contemplados pela lei Paulo Gustavo? Não, só o médio. Só o médio. Isso é que eu quero agradecer. O pessoal aí, o Paulo Zimmermann, Gabriel Afonso e grande elenco aí, que quando a gente começou a fazer os curtas, né, a gente começou a fazer o curta SO, sem orçamento. Gostei. Tipo, Já no pelo mesmo. Que tem o curta BO, baixo orçamento. O nosso era SO. SO. Caramba. Então, assim, foi realmente para fazer uma experiência e tal. E isso foi importante, porque se a gente não tivesse feito esses curtas, né, seria muito mais difícil para a gente fazer o médio. Né? Isso tudo gerou base para vocês fazerem o médio. Então foi uma espécie de um projeto mesmo, foi de propósito e tal, né? Claro, a gente sabia que ia vir a lei, né? Então já estavam se preparando para isso. Ninguém tinha garantia de nada, que ia ser aprovado e tal, mas calhou que fomos aprovados, né? Então a gente teve essa verba para fazer esse filme. Porque, cara, o cinema, ele realmente é caro. Sim, é muito caro. Cada equipe, deslocamento e alimentação. Locação de espaço. Equipamento, sabe, iluminação. Edição. Os profissionais também são profissionais muito especializados. Claro. Então E é isso, né? Precisa de profissionais especializados para que o produto final seja bom. Senão tu vai ter uma coisa bizarra ali para apresentar, né? Que não é a proposta, né? E os atores também, que a parte digamos, o diretor, né? O diretor de cena, né? É você lidar muito assim com os atores, né? Você colocar aquilo, né? Qual é a sua ideia, né? Porque um filme é o seguinte, olha, quando você lê um roteiro, você pega o roteiro, a atriz, ela vê um filme, o ator vê outro filme, o diretor de fotografia vê outro filme, o operador de áudio vê outro filme. Sim. Cada um vê um filme. Porque é polissêmico, né? Sim. Então cabe ao diretor, quer dizer, qual é a tarefa do diretor? Então o diretor ele não deve ser nem muito arrogante, mas ele também não pode ser muito humilde demais. É muito democrático, né? Ele tem que, diretor, dirigir, dar uma direção. Isso. Então ele tem que assim dar uma mínima direção para aquilo ser um filme só. Exato. Senão ele vai ficar um Frankenstein. Ele fica um Frankenstein, é verdade. Fica um Frankenstein. Então, às vezes, até você tem ideias que são muito boas, né? Mas elas têm que ser descartadas porque elas não pertencem àquela narrativa. Exatamente. Né? Então, exatamente. Isso é o que faz. As pessoas me perguntam, o que faz o diretor? O diretor faz isso. Legal, cara. E nesse projeto aqui, tu foi o quê? Porque tu já é o autor da história. Isso. Tu chegou a trabalhar com direção? Tu é o diretor, não? Eu sou o diretor. Tu é o diretor. Então daí tu saiu da zona de conforto, que não é tão confortável assim, né? O escritor, meu Deus, são noites e noites, né? Trabalhando e tudo mais. Mas aí tu se permitiu ir para uma outra área que tu não tinha, por isso que de tanto estudo e tal. Isso, por isso que eu falei, né, que eu comecei a estudar cinema com o objetivo de dirigir. Porque até então eu só escrevia. Exato. Aí nesse caso eu fiz, né, o roteiro e direção. E querendo ou não, tu como escritor e agora, né, como diretor, nenhuma obra tua foi colocada para vídeo, né? Só o Impostor. Lá em 2000. 2000, né? E o no caso, daí seria o... Não, daí não. Porque o Boris e Rufus já é original, roteiro original. Então, realmente, nunca tive. Mas vamos pegar então o Impostor. Não sei se foi a experiência, mas o que eu gosto também muito de cinema, assim, né? E aí o que eu percebo às vezes é que o escritor, às vezes, ele fica, de certa forma, chateado porque o diretor não compreendeu a obra e aí transmite através do seu olhar. Então é isso, né? Tu, como escritor, tu sabe exatamente agora com o chapeuzinho de diretor como que tu queria a essência da obra, né? Então isso e aí eu não posso reclamar. Exatamente. Não vou poder. Cara, que legal. Tem muito assim lá, alto cinema, em Hollywood, até na Europa, sempre aparece o escritor dizendo, não gostei. Isso. Eu não tenho esse direito. Tu não tem, tu não vai fazer isso aí, né, cara? Que legal. E a imprensa, ela exatamente pega, já vai direto, assim que sai o filme, já vai direto pro autor, né, pra falar, e aí, o diretor conseguiu atingir aquele negócio, né? Ou não, realmente pegou a essência e tal, transmitiu, foi melhor do que eu imaginava, né? Mas, cara, assim, é uma experiência fascinante, sabe? Eu acho que um cara que ele é autor e diretor, assim, ou talvez um dos maiores, é o James Cameron, né?
Autor no sentido de fazer... Da história, roteiro, né? Por exemplo, Avatar, né? Isso, então ele fez o roteiro, né? E ele, aquele negócio, né, que eu acho muito legal, ele esperou a tecnologia avançar, melhorar para conseguir entregar o que ele queria, né? Assim, ó, written and direct by, né? Isso tem bastante. Por exemplo, Tarantino. Eu ia falar do Tarantino e tem o Woody Allen, né? Woody Allen, né? Tem vários autores que são assim. Agora, diretores, né, que são assim. Agora é o seguinte, por exemplo, o escritor, o cara é escritor, né, escreve romances. Aí ele vai dirigir, normalmente é um fiasco total. Né, e falo isso sem qualquer tipo de receio. Por exemplo, Norman Mailer foi um escritor norte-americano muito importante, né, contemporâneo, ele morreu uns anos atrás. Ele dirigiu um filme uma vez baseado num romance dele, num livro dele, né? E foi né, com o perdão da palavra, foi uma bosta. Foi muito ruim, muito ruim. Depois ele mesmo admitiu. Tá? O Paul Auster, Paul Auster faleceu esse ano aí, né, de um câncer aí. Tinha também uns 70 e poucos anos. O Paul Auster também, sempre um romancista assim, muito cult, muito celebrado, né? Muito lido. Ele fez alguns filmes. Também não foram filmes assim que, né, não foram desastres totais, mas também não, né? Então assim, muitas vezes quando o escritor ele se torna diretor de cinema, normalmente não dá certo. É um risco muito grande. Então isso me incentivou bastante. Por quê? Porque eu acho que comigo vai ser diferente? Não. Porque eu já fracassei, tá entendendo? Então o que vier é lucro. O que vier é lucro. Boa, pronto. Né? Cara, maravilha. Maicon, assim, ó, sensacional. Eu queria, obviamente, ter muito mais tempo, mas a gente já passou aí 40 minutos do nosso tempo. Com certeza tu vai vir aqui pra gente conversar. Eu queria conhecer um pouco mais da tua vida, da tua biografia, mas eu sei que ela se mistura, né, cara, com a tua profissão, porque tu é muito intenso, dá pra perceber o quanto tu é intenso. E a gente não poderia deixar de passar, de falar, dar uma pincelada nas tuas obras. Eu achei que foi legal porque elas foram o nosso norte para outros papos que transcorreram nesse ínterim, né? Então foi muito legal. A gente falou aqui sobre muitos assuntos atuais, pertinentes, demos as nossas opiniões. Achei que foi muito legal, achei que foi um episódio muito rico. Rico como as tuas obras também, e tenho certeza que como será também o média e os curtas-metragens que a gente vai assistir a partir de setembro. Tanto lá, tomara, quanto pelo YouTube, né? Quem não puder comparecer. Para finalizar, cara, eu quero então simbolizar esse nosso episódio aqui, a tua vinda, né? Que já estava tão esperada, tão aguardada há tanto tempo, com o nosso boné do Blumencast, inclusive aqui, ó, personalizado com o nome do Maicon Tenf. Acho que a gente é pouca porcaria, não, a gente é muita porcaria, tá? Um boné da NZ Caps aí, que é o nosso parceiro já há bastante tempo do Blumencast, que você também pode personalizar a partir de uma peça, tá? É só você entrar em contato no Instagram do NZ Caps. Certo, Maicon? Legal, cara? Curtiu? Gostou? Obrigado. Aí, ó, olha só. Aí, ó, show de bola, cara. Cara, tamo junto. Cara, eu tinha visto ali escrito o meu nome. Eu pensei, mas o meu nome tá ali, deve ser de um livro, mas, pô, gostei. Tu viu? O cara reparou, entendeu? Que massa. Gente, muito obrigado, tá? E antes de passar aqui pro público, cara, mais uma vez, realmente te agradecer, foi um papo muito legal. E com certeza a gente vai conversar mais, porque eu já percebi que tem muita coisa pra gente conversar aí, tá? Pra gente mostrar pros nossos Blumencasters, né? A galera que acompanha a gente. Então o Blumencast tá de portas abertas sempre pra te receber, tá bom? Maravilha. Tamo junto? Obrigado aí, cara. Valeu, cara. Uma boa semana pro Maicon, uma boa semana pra você, né? Estamos só começando essa semana aí. Finalzinho, né? A penúltima semana de julho. E contar, né? Com seu like, contar com seu compartilhamento. Vamos, se você gostou, né? Dessa história aí, um pouquinho só da biografia do Maicon Tenf, procure, né? As suas obras. Procure aí, tem nas livrarias, né, Maicon? Também tem no Book Center, né? O arroba do Maicon é @Maicon Tenf escritor. Tem um underlinezinho ali, né? Eu acho que é Maicon.Tenf _escritor. Isso, tá? Então ali você vai ter todas as novidades das redes sociais dele. Mandar um abraço pra Fernanda, tua filha? Fernanda, minha filha. Ela, né, também faz um trabalho bem importante ali, fazendo a ponte entre a gente.
Então, gente, muito legal mesmo, tá? Poder conversar com alguém assim que, como eu falei no início do episódio, né? Fomenta a cultura, a parte da literatura para vários públicos, e a gente tem a oportunidade aqui de conhecer. Não é só São Paulo, não é só Rio de Janeiro, não é só Nordeste que tem ótimos escritores. Santa Catarina tem, e a gente acabou de conversar com um deles aqui. Certo? Eu sou o André Cantoni, um grande abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Tchau!